Vai som? Foi som. Vai câmera? Foi câmera. Gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um fascinado pela análise técnica. E eu, Caio Scott, acredito que o conhecimento sempre vai nos premiar. E hoje você não gaguejou, hein, Marcião? Que é isso, hein? Ah, cara, com o convidado de hoje eu tive que ensaiar algumas vezes em casa. Inclusive, até esqueci a claquete original e tivemos que improvisar aqui. E eu que esqueci até a roupa que eu ia vir aqui lá em São Paulo, hein, velho? Isso é verdade, cara. Isso é verdade, isso é verdade. A gente tinha combinado vir alinhado de terno, né? Porque esse não tem nem convidado roupa, né, precisa de roupa pra entrevistar ele, cara. E aí, escoteira? E agora eu espero que você saia ainda mais apaixonado pela análise técnica. Porra, e não. eu tô feliz. É a realização de um sonho aqui pra mim, viu, Marcião? Eu sei, cara, eu sei. E, inclusive, a gente até nos bastidores comentou que hoje eu não vou fazer a apresentação dele, porque... Que é isso? Eu não tenho nem palavras pra fazer essa apresentação, Ah, cara. que é isso, Marcio? Vou deixar contigo, escoteira. Pessoal, o convidado de hoje, se você não conhece ou não leu nada, você é louco. Não, né? pode ir embora. No Sai. mínimo, não sabe, tem que voltar. Dá um reset na sua vida aqui. Desliga. Ele que é vascaíno, hein? É Dos vascaíno, dos vascaíno. meus. Carioca Calma, ele- da gema. Carioca. É. É uma das maiores referências mundiais de análise técnica e para nós, Aqui, ó. hoje nos Ó. representa muito bem o Brasil na análise técnica no mundo todo. Hoje nós temos quem aqui hoje, Márcio? Eu diria que o Dinamite, Roberto Dinamite da análise técnica hoje, cara. Com vocês, que rufem os tambores, Flávio Lemos. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É tudo ao Obrigado vivo. pelo convite, Scott. Márcio, prazer inenarrável. Obrigado. E mandem as perguntas que vocês quiserem. Vou contar algumas histórias. Com certeza. Provavelmente vocês vão gostar e vão me perguntar outras. E a gente vai. É, E eu segue. vim até com caderno, vim com livro, né? Viemos, Você não né, conhece cara? isso aqui, cara? Ó, você não conhece isso aqui? Você é louco, né? Livro que é a recomendação da PMEC para todo mundo que quer se tornar analista CNPI. Uma além de bíblia. outros livros também que vamos falar tanto aqui. verdade, é verdade. Mas aí, Flávio, como é que surgiu, Flávio, no mercado financeiro, análise técnica na sua vida? Como é que fez essa loucura de se inscrever sobre análise técnica, um livro técnico, né? O brasileiro lê pouco. E aí, de onde surgiu todas essas ideias? Como é que o Flávio veio, né? Chegou até aqui? Beleza. Eu sou engenheiro, me formei em engenharia no FRJ. Tive que estudar bastante número, bastante cálculo. E comecei minha carreira com um estagiário, né, de uma corretora de valores na parte de análise fundamentalista. Eu ia para a sala da CVM, pegava os balanços lá e começava a ler os balanços. Então, focado nisso. Uma vez meu chefe chegou, era um judeu grandão, 2 metros de altura. Chegou, Flávio, toma $2 milhões, eu quero arruma um papel para comprar aí. Segunda linha. Isso em que ano, Flávio? Isso foi em 96. Pô, 96, 2 milhões de dólares devia ser 20. Era dinheiro pra caramba. É tipo 20 milhões hoje. Então, ele chegou, arruma um papel e tal, procurar. Naquela época, o juro chegou a 40% ao ano. Era 96, acho que o Armínio Fraga foi ministro naquele ano, foi terrível. Então, eu estava concorrendo com CDI altíssimo. Então, consegui achar o papel. Era uma empresa do Sul, uma empresa que fazia compressores para geladeira, para Brastemp, existe até hoje, chama Embraco, e fica em Jaraguá. Aí conversei com relações com investidores, conversei com a empresa, peguei a parte toda de fundamento, balanço, fui lá, cheguei, chefe, a empresa é essa, vamos lá. E a gente comprou. A empresa custava por volta de 50 centavos, e o troço ficou meses parado, 50, 48, 45, 51... Não saía daquilo, um rame danado. E eu perdendo tempo e meu chefe perdendo dinheiro, que podia estar no CDI. E ele chegava todo dia, batia na porta, o homem era grande. Flávio, cadê o meu dinheiro? Aí, esse troço não anda, essa porcaria. Beleza. Um belo dia, uns 6 meses depois, a empresa anunciou uma oferta pública e recomprou o papel por 3 vezes o preço. Mas eu perdi 6 meses de CDI a 40%, que era bastante coisa. Então, aí o que eu tentei aprender com aquele erro? Cadê o timing desse negócio? Eu poderia ter visto o gráfico, visto o volume abrindo, ou os insiders, as corretoras diferentes que não estavam naquele dia a dia, os lotes que foram aumentando conforme o tempo. Você vai vendo os insiders se posicionando, né? E aí eu passei a melhorar o meu fundamento com os gráficos. E aí eu estudei. Trabalhei fora, trabalhei nos Estados Unidos e
Depois fiz a certificação CMT, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. São 3 brasileiros que tem só, né? Não, tem mais gente. Tem mais gente. né? Deve ter CMT. Eu conheço só 3, CMT, né? que é Chartered Market Technician. É tipo um CNPI americano. As outras certificações são muito válidas, tá? CFP eu tenho também, CNPI eu já tive, agora não tenho mais, por causa da legislação brasileira. Mas eu acho que toda certificação as pessoas podem fazer, principalmente quem quer se enveredar por essa área. Bem, muito bem. Fiz o CMT e em 2004 comecei a fazer os eventos, que era Expo Trader Brasil. O que aconteceu? Eu estava trabalhando no banco lá fora, de madrugada bati com a cabeça no chuveiro. Para quem não sabe, eu trabalhava num banco no mercado asiático. Então, eu chegava muito cedo e ia embora mais cedo. Então, nesse dia, eu bati com a cabeça lá, tive uma ideia. Pô, o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Estou sem andar com meu chinelo, com minha havaiana, minha bermuda, que eu gosto, carioca, meu botequim, não tem pé sujo aqui. Aí eu falei, pô, quero voltar para casa. Por que eu não faço um reality show de traders do mundo inteiro no Brasil? Foi um Big Brother ao vivo, valendo dinheiro. E essa ideia surgiu, foi em 2004, consegui patrocínio, graças a Deus, da Petrobras, da Bloomberg. Fizemos um evento no World Trade Center, em São Paulo, 3 andares, tinha um carro do Cacá Bueno de Stock Car lá, veio de guindaste. E aí tinha Jack Schwager, Steve Nison, John Bollinger, Greg Morris, por aí vai. Trouxe uma par de gente. Fizemos Todo mundo veio para São Paulo, né? Todo mundo em São Paulo. A gente fez São Paulo, Rio, fizemos 5 eventos. E eu trouxe essa galera toda, Jack Bernstein, uma opção de gente. E, bem, fiquei amigo lá do pessoal da associação, sou presidente da associação CMT no Brasil. E, então, isso é uma amizade que se perpetuou. Hoje a gente faz o podcast Traders of the World, trazendo essas pessoas. Eu gosto de trazer gringo, né? Porque você já entrevista muito brasileiro, então não sobra muito para o entrevistar. A gente traz esses gringos com tradução para 10 línguas. Tem argentino, turco, uma opção de gente. Americano, chinês, indiano. E para também trazer coisas novas para o Brasil e a gente usa isso, entendeu? Então, esse foi o início da análise técnica. Aí, do evento surgiu a Trader Brasil, que é a minha escola, que hoje já está fazendo 24 anos. E a gente treina banco, treina corretora, treina pessoa física. Tem uma pá de curso lá, curso de análise técnica, fundamento, curso de trade, imersão, opção, futuro, commodities, etc. E a gente já tem 24 anos aí de estrada na Trader Brasil. É o meu filho mais velho, né? Os livros surgiram em 2008, porque eu fiz o acordo da CMT com o CNPI brasileiro, né? Com a APMEC brasileiro, e eu fiz as questões da prova. A primeira prova do analista técnico foi eu que fiz a questão, e o livro era, então, a única bibliografia oficial. O resto era... Tinha alguns livros que eram tipo Xerox, ou traduções não autorizadas de autores americanos, e eu fiz o primeiro livro brasileiro, né, em português, voltado para a prova. Então, muitas questões eram tiradas de lá da prova, e aí depois o livro já está na quarta edição, terceira edição, e aí esse que você está aí na sua frente. E hoje eu vou conseguir uma assinada, hein, Márcio? Você trouxe Só seu? você? Só você, né? Trouxe seu ou não? Óbvio, irmão. Vou perder essa oportunidade, cara. Que honra, hein? 24 anos ensinando, hein, Márcio? Que isso, cara. Não é pra pouco. Não, inclusive, Scott, a gente tá tão emocionado e nervoso com a presença do Flávio que a gente acabou atropelando algumas coisas aqui, né? Nós temos recados, né, também para dar. Mas não vou nem dar recado, mas não, brincadeira. o primeiro recado é o seguinte, o programa está no início, então encaminhe esse programa aí, compartilhe ele com o seu amigo, porque vale a pena, vocês vão ter muito conhecimento aqui. E a gente quer bater recorde de audiência nesse programa. Com certeza o convidado merece. Com certeza. De bate-pronto aceitou o convite. E assim, a gente veio de expert, por isso a gente está vestido Exato. hoje. Tivemos duas palestras incríveis que o Flávio, junto com o Rafi, intermediou lá. Uma com o John Bollinger, outra com o Ivan Sherman. Foi campeão mundial de trade. Então, ou seja, uma palestra maravilhosa. O homem tem 200 estratégias automatizadas e cobre, sei lá, opera 12 mil ativos. Cara, que loucura. Então, assim... Ainda dá. Se você está aqui nesse programa e acha que sabe tudo, meu amigo, baixa você não sabe nada. Ainda tá, não tem fim isso aqui. Mas se você está aqui, está operando, quer uma plataforma leve, intuitiva, que você não precisa instalar nada, vem para Rocket Trader, o link está na descrição. A gente aguarda você lá. E aí, Márcio, o que mais nós temos? Flávio, você gostou da comparação Roberto Dinamite com você? Melhor impossível. Já ganhei no início, né? É só você mesmo arrumar um negócio desse, Marcinho. Cara, mas é um prazer estar com você aqui.
E pode ter certeza que esse programa é um programa especial, Flávio. Não, e eu, com certeza. E aí a gente vê, né, trazendo um pouquinho do gostinho da Expert, o quanto esses caras estão estudando ainda, né? O Flávio vem se desenvolvendo, vem estudando cada vez mais, né? E eu acho que a análise técnica vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos tempos, né? E tem coisas que nunca morrem, né? Sim. Um exemplo, os candlesticks, não tem como tirar da vida, né? O negócio está lá desde 1700 e lá vai bolinha, né? E aí, Flávio Lemos usa candlesticks também na sua vida? Sim, não, gráfico de barra, linha? Veja bem. Mas isso é uma coisa que você falou, né? Antigamente, né, os primeiros indicadores era tudo calculado na mão. Então, você imagina calcular estocástico, força relativa, MACD, tudo na mão. É uma trabalheira incrível, né? Os gráficos usando papel milimetrado. O pessoal hoje, de 25 anos para baixo, não sabe o que é papel milimetrado, ponto né? figura. O pessoal ficava no pregão fazendo gráfico com papel milimetrado, que era o ponto figura. Pegando basicamente suporte e resistência, rompimento, suporte, rompimento e resistência, dá para fazer intraday, etc. Candlestick é um dos tipos de gráfico, né? Você tem Renko, você tem o profile, o market profile, barra, linha. KG, tem uma porção no meu livro aí tem uma porção de gráficos. E Candlestick é bem legal. E a filosofia por trás dele eu acho que é a mais interessante. A ideia da demanda, do suporte e as histórias, né? Eu entrevistei recentemente Steve Nison e a gente falou sobre isso. O primeiro livro de Candlestick, não sei se vocês já viram, inclusive tem uma foto dele no meu livro novo, né, esse Guia Rápido para Aprender a Investir, que é o primeiro livro publicado de Candlestick. Foi, sei lá, acho que é 1600. No meu livro tem a data lá. São 3 macaquinhos. Sim. Macaquinho nada vejo, nada falo e nada ouço. Nada vejo, eu não vou ficar vendo notícias. Nada falo, não vou ficar falando sobre meus trades. E nada ouço, eu não vou ficar escutando opiniões contrárias ao que eu acho. E essa era a capa do livro, era isso mesmo que eu queria dizer. É bacana, né? Sim. O troço foi feito em 1700 e já tinha gente fofoqueira. Sim. Não, isso O preço conta tudo. E é por isso que o gráfico funciona, porque retrata a psicologia das pessoas, né? A psicologia das massas refletida nos preços, né? Então, a ideia é basicamente essa aí. Então, a análise técnica na época era tudo calculado na mão. Hoje em dia a gente tem computador quântico, tem computador rodando em nuvem, você tem um acesso às informações muito mais rápidas, cotações de vários ativos, tudo online, tudo fácil, até gratuito, coisa gratuita. Então fica mais fácil da gente fazer e desenvolver. Os softwares estão melhorando, tem muita coisa aberta, né, que você pode mexer e calcular da forma que você quiser. Por exemplo, na palestra do Bollinger eu comentei que eu ajusto todos os meus indicadores por volatilidade. Então, é uma forma de eu dinamicamente mudar aquele indicador que estava estático, fixo. O mercado é dinâmico, então a gente tem que aprender com ele. Eu rodo uma opção de coisa em Python, inteligência artificial, que me ajuda bastante. É o meu estagiário. Então, eu acho que a análise técnica, todo mundo pode... Esse estúdio vai melhorar, a análise técnica vai melhorar. E como é que você aprende a fazer isso? Não, como é que você cria uma paixão? Você tem simplesmente que começar alguma coisa. Você começa. Aí você é ruim. Mas você não desiste. Você continua, até que um dia você publica 5 livros e alguém pergunta para você, como é que você descobriu essa paixão por escrever livro? Eu não desisti quando eu não sabia escrever. Né? Você continua. E é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou tocando trombone. Eu sou uma droga. Mas já toquei no carnaval para 50 mil pessoas. O pessoal não escuta, eu faço mímica boa e tal, mas a ideia eu não desistia, né? Ler, estudar, praticar, perturbar os vizinhos. Estou aprendendo a velejar esse ano. Todo ano, né? Eu invento alguma coisa para fazer. Né? Todo mundo quer beber menos, quer emagrecer. Eu já tentei, já emagreci, já engordei e tal. Todo ano eu tenho uma resolução, né? Todo mundo aprender uma língua. Procura um hobby diferente. Não, mais conhecimento. Não é assim... Aprender espanhol, por exemplo, não chega a ser um hobby, é uma coisa que vai te fazer bem, crescer. E há 3 anos atrás, eu estava isso eu comentei também na palestra com o Bollinger, eu estava vendo o Bollinger na palestra, no aniversário de 50 anos da associação, em Nova York, e o Bollinger mostrou um slide que tinha um código de computador de Python, né? Eu falei, como é que esse coroa sabe Python e eu não sei? Aí eu falei a pergunta, John, como é que você aprendeu a programar? Desde quando você está programando Python? Um negócio que é uma linguagem nova, recente. Ele falou, just ask ChatGPT. Então, ou seja, só pergunte ao ChatGPT que ele te dá o código. Você tem que saber só mandar. Sim.
E aquilo me deu um estalo. Porra, eu também posso aprender a mandar. Aprender a mandar é comigo mesmo. Sou engenheiro, pô. Tava na obra, vamos lá. Vira massa, bota tijolo. Engenheiro civil? Sou engenheiro civil. Ave Cruz, mas tudo certo. Trabalhei em várias obras. Scott gosta, Meu né, Deus do Scott? céu. Nossa, eu odeio Trabalhei em G-Mix, Supermix, tudo que é concreto. Os caras que te davam dor de cabeça atrasavam. Eu sou deles. Eu trabalhei na obra da Linha Vermelha, Olha, na obra do aeroporto, trabalhei em umas construtoras grandes. E aí, eu falei isso com ele, aquilo me deu um estalo. E assim como ele me inspirou naquele dia, eu estou aqui com vocês para inspirar outras pessoas a aprenderem e desenvolver suas coisas. Então, 3 anos eu não sabia nada de Python, de repente eu vou mostrar aqui alguma coisa que eu faço. Eu vou falar, caramba, que legal isso aí. Isso aí dá um boom. Então é isso. Todo ano eu tento aprender alguma coisa nova e o nosso cérebro é isso, é uma esponja e eu estou aqui para influenciar positivamente as pessoas. Que maravilha, hein, Márcio? Não, e é bacana que ele falou uma palavra que eu uso até hoje e eu acredito que eu tô onde eu tô por conta disso. Não desistir. Não desistir. Não tem, cara, entrou na parada, vai embora, é resiliência. Eu só para quando conseguir, não pare. Até você chegar no seu objetivo. É não desistir, gente. Porque tem muita gente que fala assim, eu tô há 1 ano no mercado, não consegui ainda a consistência. Aí tem um cara que fala, não, eu tô há 3 anos no mercado, não consegui a consistência. Cara, cada um tem seu tempo. De repente você vai levar 5 anos, 6, 7 anos. É que nem uma profissão, é uma profissão de alta performance, né, Claro. Flávio? Então, não desista, é isso. Mas também, às vezes, as pessoas querem uns atalhos. Sim. E o problema é esse, né? maioria. Aprender com pessoas que não têm a menor condição de te ensinar alguma coisa. Principalmente de graça no YouTube, né? Que muita gente tenta aprender no YouTube de graça. Tem coisa boa e tem coisa ruim no YouTube. É difícil separar ali o joio do trigo. Mas uma coisa é certa. Os livros, os clássicos, os livros bons, vão te ajudar. O meu, graças a Deus, está incluído. O Scott sempre recomenda. Está cheio de gente boa. Depois ele vai passar a lista dele. Mas eu acho que os livros e um bom professor, no meu caso eu tenho um bom professor de trombone, um bom professor de vela e acho que um bom professor dá uns caminhos. Aprender a velejar pelo YouTube acho que vai ser meio complicado. Né? Não sabe nem o que é a direção do vento, vai fazer o quê, cara? Não sabe nada. A gente talvez não sabe nem nadar e se vira a velinha, né? Então ferrou. Mas Flávio, é o que eu falo sempre, né? Eu tenho a mentoria gratuita que eu faço, né? E mentoria não é curso, mentoria é acompanhamento, é isso que a gente fala sempre. Então o pessoal passa lá, a gente fala sobre análise técnica, suporte, resistência, tendência, teoria de Down, indicadores, né? Eu chamo de análise técnica 3.0, né? Que é a soma das 3 escolas. Análise técnica clássica, oriental e computadorizada. Então, como que ele consegue entender tudo separado? Depois, como que você agrupa e começa a interpretar todos eles juntos de uma maneira só, com um só olhar, né? Então, eu dei esse nome e tem muito de você lá, né? Então, na parte dos indicadores, eu tenho várias e várias frases que está aqui do seu livro, né? Que eu já tenho o anterior, que é esse. Tem o vermelhinho também, análise técnica clássica também tenho. E, pessoal, e aí eu sempre pergunto uma coisa. Pessoal, quem está aqui há 3, 4 anos no mercado e leu um livro de análise técnica de capa a capa? O Márcio já viu falando assim, cara. Eu falo assim, vocês estão querendo ser um cirurgião sem ter cursado medicina. Você tem que ter a base, tem que saber para que serve esse bisturi, você tem que ter a base disso aqui. Se não tiver a base, não adianta. Você vai ficar sendo levado por ventos e marés. Qualquer coisa que qualquer guru mágico, qualquer trader mágico falar, você acha que é verdade, né? Então eu venho defendendo muito isso, né? A Mari que cita sempre, ela tem muito nossa visão, entre tantos outros amigos nossos aqui que a gente pode citar, mas eu venho falando sobre isso, né? Como, poxa, se não leu de capa a capa, ele nunca vai conseguir estruturar um bom trade, nunca vai conseguir desenvolver nada e vai ficar patinando. Então, ele quer lá o quê? Que é a dica mágica, né? Que é, como vocês falaram. Mas, Flávio... Que é o peixe pescado, já sabe que fez o partido. Não, talvez ele não precisa nem de dente, né? Põe na boca dele. Não dá pra aprender assim. Qualquer stop que vier na sequência, ele já vai achar que não presta, já mudar de técnica e nunca consegue, né, desenvolver um bom trade. Mas... Flávio, para quem está começando, já que você estou nesse ponto, como é que você aconselharia na análise técnica? Poxa, que indicador, o que ele pode colocar na tela dele para ele começar a olhar, interpretar? Aquele primeiro olhar, sabe? Porque ele fala assim, cara, eu tenho uma técnica hoje. Poxa, sei lá, é um ADX, uma média, ou, poxa, né, saber traçar muito bem suas linhas de tendência. Que caminho que você daria, que tem também um pouco no seu livro novo aqui? Assim, o nosso método, o método da Trader Brasil que a gente ensina, a gente fala que a pessoa tem que responder 3 perguntas.
É o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, são essas 3 perguntinhas que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou comprar? Pô, será que agora, com a taxa de juros a 15% ao ano, eu vou montar uma padaria, um restaurante? Tá bom de montar uma padaria? Então, essas perguntas... Então, da mesma forma, tá bom de eu comprar empresas de construção civil? Será que elas estão vendendo mais ou menos, dependendo da taxa de juros? Será que isso vai influenciar, né, que eu digo? Então, as condições macro. Saber um pouco do fundamento da empresa, se ela tem lucro, se os lucros dela estão crescendo, né, como é que está o retorno sobre o capital dela, como é que estão as vendas, né? As empresas de comércio estão vendendo bem, não estão vendendo bem? Eu não sei. Então, a pessoa tem que estudar um pouco aquele mercado que ela está fazendo, né? Dar uma olhada nos fundamentos. Eu sempre começo, o que está bom? Está bom de eu comprar seguradora, banco, empresa de petróleo? O mercado é muito dinâmico. Nem toda hora que está ruim de comprar empresa de energia, nem toda hora está ruim de comprar empresa de comércio, e vai variando conforme as condições macro vão mudando. Depois quando. Né? Quando é que eu vou fazer isso? E aí que entra a análise técnica, o timing. Que aí entrou na sua vida também. É o timing, exatamente. Eu sabia o fundamento, a empresa era boa, no meu caso, dava bons lucros, a empresa percebeu que dava bons lucros, não fazia... não fazia questão, não fazia mais sentido ela manter o capital aberto, que ela ia ganhar muito mais dinheiro com o capital fechado. Ela fechou o capital. Então, foi o timing dela também. E assim como isso, o timing vai nos ajudar. Então, o que é um indicador? Primeiro, você fez uma pergunta legal. Quais indicadores usar? Aí eu vou dizer, para quê? Depende. Exatamente. Esse é um ponto do livro que ajuda as pessoas. Não existe que a gente chama, os americanos falam de santo grau, né? Aquele cálice dourado que vai resolver todos os seus problemas. Não existe, porque o mercado, como eu te falei, vai mudar. O SP500 estava subindo, hoje está caindo, e por aí vai. Isso é dinâmico. Você vai fazer o quê? Você vai fazer day trade, você vai manter uma posição por mais tempo. Então, dependendo do que você for usar, vale a pena você usar um indicador de tendência. Aí você tem médias móveis, tem o MACD, tem uma série de indicadores de tendência, o ADX. Se você tiver um ambiente sem tendência, o Brasil é campeão de ambiente sem tendência, né? Fica aquele marasmo, Estamos sem num fluxo, recorde, aliás, né? sem volume. Eu adoro indicadores de volume, eu sempre falo isso, eu gosto muito. No Brasil, graças a Deus, dá para você ter noção, porque nos Estados Unidos é mais complicado usar indicador de volume, porque tem muita coisa que passa fora da bolsa, né? É que eles chamam de dark pool, Sim. high frequency trading, mas passa fora entre uma corretora e outra. Então, tipo, uma corretora com o próprio book dela passa lá dentro aquele volume e você não enxerga isso no gráfico de volume. Mas no Brasil isso tem que passar na bolsa, né? Na B3 passa todo o volume negociado e você consegue ver o volume. Então, o volume é um negócio legal que eu gosto de ver. Eu gosto de ver as pontas, gosto de ver as corretoras. Quando a gente está sem tendência, o estocástico, aí tem tricks, tem indicadores, osciladores que vão nos ajudar bastante. Então, tem uma série de indicadores legais, sem muito inventar coisas mais difíceis. Hoje eu estou nessa fase de inventar coisas mais difíceis. Sim, mas já tem muita para quem base, está né? começando, tem que começar do básico. E depois você vai refinando isso. Aí o cara vai falar, pô, mas em média móvel não funciona. Média móvel não funciona quando não tem tendência. Concordo. Sim. Então, se você está trabalhando num ambiente sem tendência, saiba verificar a tendência antes de querer usar a média móvel. Senão você vai deixar a corretora mais rico. Né? Você vai ficar fazendo trade toda hora sem sair do lugar. Flávio, e como detectar um dia sem tendência? Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Pô, ótimo. Eu adoro tendência, Ótima né? pergunta, ótimo. Ótimo. Bem, tendência. O que ajuda a tendência? Tem que ter um fluxo. Tem que ter dinheiro. Né? O mercado financeiro é um balão que bota ar quentes, ele sobe. Tira o ar quente, ele cai. Bota dinheiro, ele sobe. Tira o dinheiro, ele cai. Então, nenhuma corretora, nenhum player fica comprando o dia inteiro. Ele compra um pouquinho, vende um pouquinho. Compra um pouquinho, vende um pouquinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai acumulando na direção da onde? Da tendência. Então, você pode usar aquela leitura dos players e ver o gráfico, a evolução do player no tempo. Você vai ver, e existem softwares que fazem isso, né, das corretoras, a XP mesmo tem, que é você comprar pela VWAP, comprar pelo TWAP. E, pô, se você vai ver, uma corretora tal, um player tal, está entrando dentro de um papel, você vai ver uma linha praticamente 45 graus ao longo do tempo, quando ele está entrando num papel. Sim. Ou pequenos dentes, mas é praticamente 45 graus. Corretora que tem muito day trade,
por exemplo, a própria XP, você vai ver um entre e sai danado no mini índice toda hora. Uma hora está comprado, outra hora está vendido e tal. Sim. Por aí vai. E quando tem muito day trade faz isso. Então você vai vendo o fluxo. Então, a tendência, eu te respondi, o fluxo ajuda isso, os indicadores ajudam isso. A DX é um indicador bom de tendência. O cruzamento de médias móveis é um outro indicador bom de tendência. O próprio de index e por aí vai. A dinâmica do preço, topos, fundos ascendentes, uma coisa simples, né? Fundos ascendentes, exatamente. Né? Eu acho- Visualmente, eu estou falando de outras formas. Perfeito. Isso sem ser a forma mais óbvia que é olhar o preço, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco do preço. Aê. Ô, Márcio, e aí, cara? Tá feliz aqui que já falamos de média móvel, falamos de tendência, sim ou não, Márcio? Já temos, já, não? Se você estivesse na frente do Márcio Kille, não, na frente do Flávio Lemos, que pergunta você faria? Eu já tô, né? Então. Mas então, pô, pergunta. Quais É que eu tô perguntas, vivendo né? um sonho aqui, não sei se eu tô aqui ou não, cara. Já me belisquei umas 3 vezes, cara. Cara, é incrível porque a gente vê o conteúdo da raiz, né, cara? Mas eu, por exemplo, quando eu quero saber alguma tendência, intraday, eu sou faço day trade. Eu pego o gráfico de 10 minutos e vejo no primeiro candle para qual lado ele vai romper primeiro. Aí, qual lado rompeu, eu já acho, opa, já tem algum tipo de tendência. Obviamente, não é 100% de certeza, mas eu já vejo que rompeu a máxima, já tô achando que o pessoal quer levar o preço para cima. Então, eu consigo ver dentro da minha capacidade, dentro da minha leitura, mais ou menos isso, entendeu? Às vezes você não se sente manipulado. Total. Total. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço o lado institucional, Aham. que fazem essa manipulação. Sim. Dá aquela puxada pro outro lado que não vai. Bota a cara na compra. Vende pra comprar e compra pra exatamente. vender. Com pouco lote, manda comprar, mas na verdade ele quer vender. E isso a gente fazia institucionalmente direto. E é o famoso pega stop. Sim. Né? Tem muito isso. Mas no fluxo ali você consegue ver, então, isso? No começo, não, né? Não? Você precisa ter mais tempo. No começo Não, no dá. começo não, mas... No começo não dá pra ver. Porque você vê lá, pô, por Isso é exemplo... uma das coisas que a gente ensina lá na Trader Brasil, que é os melhores horários para se entrar para fazer as operações. E uma das coisas é não operar na abertura. Aí, ó. Não, eu também acho. É uma loucura. Eu também... Na abertura, mercado que eu se digo, formar. pelo menos uma hora depois. Eu concordo Tem os também. horários certinhos, assim, mas... concordo. E varia conforme o horário de verão e tal. Mas é isso, a gente usa bastante. Ô, Dinamite, já que você levantou a bola, Opa. o Tita vai chutar aqui. Quais horários que você indicaria um cara que está começando, enfim, 9 horas, nem pensar, né? Não, tô falando do mini índice. É isso. Não. Você precisa de uma referência. Qual é a nossa referência? O mercado americano. Então, você tem que esperar lá. 10h30. Então, você vai chegar no teu local de trabalho, seja na praia, seja na tua corretora, seja onde você estiver, você vai dar uma olhada. Eu odeio ver notícia, tá? Eu não sou uma pessoa... Eu já briguei com a Mira Leitão ao vivo no Pregão da Bolsa. Eu um jovem analista, no Pregão da Bolsa de São Paulo, fazendo uma palestra. Ela fez uma palestra. A primeira coisa que eu falei foi, você quer operar na Bolsa? Desliga a TV, fecha o jornal, né? Lembra do macaquinho? Macaquinho? É isso, você está no seu mundo imerso. Se você usa gráfico, você está usando preço. O preço desconta tudo. Perfeito. Tem as variáveis de todas as formas lá, geográficas, políticas. Então, se governo isso, governo aquilo, não interessa, tudo está refletido naquele preço. Então, você tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma estratégia para tornar isso possível, né? Então, a ideia é você usar gráficos. Se você usa gráficos, você não vai ficar lendo notícias, então vai ficar maluco. Sim. O governo isso, o Trump aquilo, você vai ficar doido. Não tem como juntar as duas coisas. Então, você tem que... Então, da mesma forma que aqui, está todo mundo, as mesas de corretora estão digerindo as notícias. Você tem lá, né, o Goldman Sachs, o UBS, JP Morgan, tem um departamento que deve ser maior que esse andar aqui, cheio de analistas fazendo conta. Deixa eles fazerem as contas. Não faz você, com o seu estilingue, querer brincar com um cara que tem uma bazuca, um MIG e tal. Deixa eles fazerem as contas. Então, qual é o primeiro bom trade do dia? Depois que eles fizeram as contas. E os clientes institucionais vão passar as ordens para eles. E é aí que você vai conseguir monitorar as ordens, o fluxo entrando. Quando é que acontece isso? Normalmente, meia hora depois da abertura do pregão em Nova York. Tá? Obviamente, tem um horário que vocês já repararam, que é o horário do almoço, que é terrível. Nossa.
que todos os traders do Goldman Sachs, do BX vão almoçar ao mesmo tempo. Não. Simplesmente, o que acontece? Geralmente você tem um grande fluxo de ordens pela manhã e os clientes institucionais não operam por uma corretora, operam por várias, porque senão eles vão ficar monitorados, eles vão ficar manjados. O BS está só fazendo... Não, o cliente institucional, um fundo de pensão, vai operar em 10 corretoras diferentes. Na hora do almoço, exatamente é a hora que o fundo de pensão está avaliando quem fez as melhores compras. Mandei comprar 5 milhões de Marfrig um, 5 milhões de Marfrig outro, 5 milhões de Marfrig todo. Esse aqui comprou a 21,80, esse aqui comprou a 21,90, esse aqui comprou a 22. Então, geralmente, aquele que fez a melhor execução vai ganhar as próximas ordens da parte da tarde. E há esse rodízio que garante o quê? A melhor execução para o cliente institucional. E aí, quando é que volta esse fluxo? Normalmente, por volta das 3, 3h30, 4 horas às vezes. 4 horas a gente tem... Antigamente tinha isso, agora não tem mais. Antigamente, 4 horas, fechava o pregão da BMF e só tinha Bovespa. Então tinha aquele fluxo, mas agora não tem mais isso. E qual o pior horário de se operar? Você não perguntou, mas eu estou te adiantando. 5h30, 5 horas. Não. Não? 20 para as 5. 20 para 5. Até o final do pregão. Porque o fuderru de caça-rolê. Quem está comprado tem que zerar. Quem está vendido tem que zerar. É a roleta russa do final do pregão. E principalmente com as corretoras das sardinhas, né? Que somos nós somos sardinhas. Sim. E aí as corretoras de varejo estão lá, aquela loucura, tem que zerar, porque não tem dinheiro para bancar. Você fica comprando 200 lotes de índice, aí não tem dinheiro para comprar. E está operando mal do que o teu tamanho. Então, é isso. Aí o final é uma roleta russa só. E a liquidez, depois do pregão, então nem se fala. Até a máquina, a liquidez morre, e aí você está refém do mercado. Pode acontecer o que aconteceu com aquela moça lá. Sim. Caraca. Meu Deus, e aquilo ali virou um mapa, né? Esses dias eu estava dando aula, fui pro lado e falei, opa, essa aqui não, conta, puxei pro lado. Mas ela podia ter feito aula comigo, eu tinha ensinado isso para ela, o sistema dela ia ficar bem melhor do que estava. Com certeza. E Flávio, e uma coisa que a gente olha, eu vou até comentar sobre, nesse horário, a gente teve uma época que eu agrupava todos os clientes Rico, Clear, XP e olhava o net do geral. E aí via nos horários qual o percentual de dias negativos. 99% dos dias nesse horário, todos os clientes são negativos. Na parte da tarde? Sim, a partir das 5. Por quê? Mas só que tem o seguinte, entre 9 e meio-dia, 78% dos clientes estão com net positivo. Ou seja, aquele cara que opera direitinho, cara, isso é uma loucura. E aí ele continua ganhando, um exemplo, dá um net médio de 1. Só que quando ele começa a perder à tarde, que é aquele cara que ganhou 1.000 e não está satisfeito, de manhã ele volta a operar e perde 10.000. Então, ou seja, o net é menos 10. Então, a gente vem muito com foco, né, educacional. Eu fui separando e agrupando isso muito para quando a gente criou a área na Clear lá para avisar os clientes a esse respeito. Então, tô trazendo isso aqui, talvez eu não tive a oportunidade de falar e concordo contigo. Então, eu estou falando de um dado isso que é um fato. Dado empírico, um dado que você viu do mercado. Sim, um dado de todos os clientes das nossas corretoras. Então... Aí eu já poderia até falar uma coisa mais filosófica. O mercado da capata tira com o rabo, né? Ele chama, você ganhou nessa, vem dobrado na parte da tarde que eu vou... Você vai se lascar. É o famoso, a banca nunca perde. Mas assim, né? 78% dos clientes ganhando dinheiro pela manhã era um número talvez, não sei se imaginava, mas assim, cara... net, eu estou somando todos eles. O melhor resultado, o pior resultado, todos eles estão ali no meio. Então, é um resultado que eu vejo muito bacana. É difícil de operar nesse momento, exatamente o que eu falei. O fluxo secou, então fica aquele marasmo, né? Você está no mar esperando a onda, mas a onda não vem. Só vê aquelas marolas ou onda estourada. Você está esperando uma onda boa. Então, não adianta ficar gastando cartucho. Vai se preparando, vai fazendo o seu planejamento, vai fazendo suas análises, vai se preparando para quando chegar a onda. Sim, né? perfeito. Eu faço a analogia do surfista várias vezes. O surfista... Não sei se você já fez aula de salvamento no mar. Eu fiz quando era criança. No Rio tinha um negócio chamado Projeto Botim, que é do Corpo de Bombeiros. O que você vai? Ele leva as crianças lá para fora da arrebentação e ensina, olha, as ondas vêm em séries. Normalmente no Rio é de 3 a 8 ondas, cada série. Então você conta, onda 1, onda 2, onda 3, etc. A maior onda é a última. Mas você, às vezes, não quer pegar a maior onda. Você quer pegar a onda mais perfeita. Então, se você tem uma série de 8 ondas, na 7, você já se prepara
para pegar a oitava. Então não fica vai contando. Você conta, uma, duas, isso vai se repetindo. Que nem no mercado. Sim. Vai se repetindo as ondas. Então se prepara. Por quê? Porque se você for pegar as 7 ondas antes da oitava, você vai ficar cansado. Não tem nem braço. Vai ficar... Vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça, vai tomar várias na cabeça. E aí quando chega a boa, você não tá assim. É que nem isso. Quando você vai fazer vários trades, você opera Marfrig, Bovespa, opera S&P, opera Nasdaq, opera índice, dólar, né? Quando chega a boa, tu tá sem dinheiro. Tá todo o teu capital empatado e você não tem... Você só tem 2 olhos e 2 mãos. Não dá para abraçar o mundo, né? Você tem que se dedicar e se preparar. Eu acho que o planejamento é fundamental antes de sentar o dedo aqui. Com certeza. Ô, Scott, infelizmente esse programa só é um episódio, né? Infelizmente. E aí o que a gente vai fazer então agora? Cara, a gente vai ter que chamar mais 3 vezes. Né? Nas Muita 3 vezes brincadeira. vamos ter que botar gráfico na tela, né, Com irmão? certeza. Flávio, o que não pode faltar na tela do Flávio? Sei que você usa várias coisas, várias estratégias quantitativas hoje. Você vai falar um pouquinho pra gente aqui também, estou bem curioso. Mas o que não pode faltar, é aquele seu gráfico favorito. Cara, o que não pode faltar é aquele que você olha e fala assim, pô, ok, você tem um cheiro do mercado, aquilo que você quer fazer. Olha, Temos aí na tela ou não? Fique tranquilo. Bem, deixa eu ver se tem aqui. Vamos Mas, ver assim, eu acho que antes de chegar nessa parte, eu chegaria... O que eu vejo antes de ligar o computador? Boa, boa. Antes de ligar o computador. Isso aqui eu tenho... Aqui eu estou no No ETF do SP500. Então, eu sempre dou uma olhada antes de acordar, na hora que eu acordo, como é que estão os futuros americanos, né? Então eu vejo como é que está o S&P, o Nasdaq, futuro. Vejo se saiu algum resultado de alguma empresa grande. Ontem saiu, por exemplo, da Amazon, Apple e tal. Isso vai mexer, porque tem grande parcela do SP500. Então, já vou dando uma cheirada. Vejo como é que estão as principais commodities. Dou uma olhada como é que está a Bitcoin, ouro. São 2 mercados que eu acompanho também. Todo dia eu dou uma olhada como é que está. E isso me dá um pano geral das cotações. Antes de ver Brasil, né? Primeiro eu vejo como é que está o mercado americano, como é que estão, que vai sair de indicador durante o dia, vai sair inflação, vai sair emprego, isso eu quero ver. Aí, Flávio, você falou que não vê a notícia. Não, mas eu quero saber que horas vai sair a notícia. Muitas vezes eu falo, Flávio, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de IPCA. Você não precisa entender nada de IPCA, só precisa saber a hora. Por quê? Porque isso vai impactar. Ainda mais você, Márcio, está fazendo day trade, sai uma inflação ou uma taxa de juros americana no meio do pregão, que geralmente é 3 horas da tarde, que sai isso, 3h15, que sai... E aquilo vai mexer muito para o teu mercado. Por mais que você não queira entender nada, não queira saber. Então, a hora... às vezes eu preciso saber... Eu sempre tento facilitar a vida para o meu aluno, para o meu cliente. Sabe a hora que vai sair. Não precisa saber o que quer dizer aquilo. Mas a hora que sai o indicador é importante. Saber se vai sair algum balanço de alguma empresa que você está operando. Está operando em Embraer, vai sair o balanço amanhã. Você está fazendo day trade. O negócio vai ficar meio perigoso para você. Uma coisa que é mais difícil das pessoas saberem, até para nós profissionais, é um julgamento de alguma coisa na justiça. Eventualmente pode acontecer. Uma Vale tomando um processo. Bastante. Braskem, Vale, Petrobras. Agora tem um negócio da Assembleia da Marfrig, com a Brasil Foods, com a Minerva. Então, saber alguma decisão judicial, alguma coisa de Assembleia, é uma coisa complicada para todos nós, que às vezes são coisas que se resolvem. Segredo de justiça também. Então, uma coisa que a gente não tem como se programar. Mas quando você tem como se programar, aí você pode até apelar para o mercado de opções. Que você controla o risco. Usando opções que você bota menos e empata menos dinheiro num determinado mercado. Né? Então, isso é antes de eu ligar o computador. Depois que eu ligo o computador, eu posso pegar um gráfico, por exemplo, que a gente está aqui no gráfico do SP500. Nesse meu livro novo, desse mercado de guia prático para quem guia rápido para quem tem pressa de investir, eu sempre falo isso. Pô, se você está começando agora, não sabe nada, em vez de encher de indicador na tua tela, 3 médias móveis. Eu botei aqui, ó. As médias móveis estão ascendentes, o preço está acima das médias móveis ou está abaixo das médias móveis. Então, aqui no caso, aqui a gente tem o ETF do SP500 e a gente está bem a gente está para vendo que está um pouquinho abaixo da segunda média, né? É um gráfico diário, né? Num gráfico diário. Então, tentando pegar uma tendência aqui geral, né? Que ele vem... olha a primeira sinalização do primeiro cruzamento de média móvel
aqui, ó. Olha lá onde foi, ó. Aqui foi 2 de maio. Primeiro cruzamento de média móvel. Você podia ter entrado ali, ó. 2 de maio. Não, ali você tá no meio do furacão. O Trump tinha acabado de assinar lá a coisa do tarifaço, que foi no começo de abril, mas aqui te deu um alerta. O primeiro cruzamento te deu um alerta. É a confirmação, que foi quando cruzou a média maior, foi aqui, ó. Comprando aqui, você sofreu muito? Aqui, no caso, não sofreu nada, né? Nesse cruzamento aqui não sofreu nada, né? Quais são essas médias, Flávio? Aqui é uma média simples, 8, 20 e 50. Perfeito. 8, 21 e 50. É bem simples. Isso é uma coisa que a gente fala no livro. Eu gosto de simplificar a vida para a pessoa. Tem gente que opera com tendência, tem gente que opera contra tendência. Eu opero de várias formas. Existem várias maneiras de fazer Neston. Invente a sua. Então, isso aqui é para facilitar a vida que a pessoa que não está querendo aprender indicador, mas deveria. Mas tem muita gente que usa price action, né? Então, o Felipe Aranha adora fazer Sim. a parte do price action, amigo lá, gente boa. Então, aqui, ó. Então, ele entrou comprando aqui. Essa média não vendeu ainda, mas entrou, nível foi 359. Essa média, ó, continua lá, aqui cruzou a primeira vez, ó. Aqui te deu um alerta de venda. Confirmação de venda? Não teve. Confirmação de venda seria com a rosa de novo, ó, a moeda mais longa, mas por enquanto está bem longe. E você já ganhou um bom dinheiro, né? Se você entrou aqui no 359, se vendeu no primeiro alerta, que são 375, já faturou uma grana. No segundo, né? No segundo, no segundo não deu essa venda, na confirmação da venda aqui. Que aí você já poderia até pensar em inverter a mão, mas por enquanto a gente está no meio do caminho. De qualquer forma, já são 390. E a entrada foi aqui a 359. Se a gente pegar um papel, outro papel. Bradesco. Antes de botar Bradesco, eu vou botar aqui a Porto Seguro. Você lembra que eu falei no começo aqui da... Tem um S a mais ali, Flávio. É do PC. Não, boa. Eu falei aqui no começo de saber os fundamentos antes de botar os papéis. Então é por isso. Por exemplo, Porto Seguro. Porto Seguro é uma empresa seguradora, óbvio, que agora está com uma parte de banco que está crescendo bastante. O que uma seguradora faz com os prêmios que recebe dos seguros que vocês fazem dos carros, dos automóveis, das casas, etc.? Aplica na renda fixa. A renda fixa está baixa ou está alta? Altíssimo. Está altíssima. Então, se ela mais vende e ela ganha dinheiro, o quê? No financeiro. No financeiro desse dinheiro, dessas franquias paradas, fora, obviamente, da venda dos produtos. Então, o fundamento está ajudando ela. E vamos ver o gráfico. Então, aqui, ó, mesma coisa. Aqui a gente tem uma coisa que o nosso amigo Didi fala muito, que é quando as 3 médias cruzam ao mesmo tempo. Não exatamente o mesmo Didi Index, mas é basicamente a mesma coisa. Aqui você tem o quê? Um triplo cruzamento de média. Que aí você tem a curta passando, subindo da intermediária e a intermediária passando da mais longa. No caso aqui, a minha curta é a verdinha, a intermediária é a cinza e a média mais longa é a rosinha. Então, aqui eu tenho um cruzamento triplo. As médias ficam, todas elas, bonitinhas na ordem. A curta, a média e a longa. Repara que nem sempre isso acontece. Quando o mercado está caindo, como agora, os preços já... a média longa, que é a média rosa, já está ficando lá em cima. Está acima, a intermediária está no meio e a verde está por baixo. O mercado inverteu. Mas vamos voltar aqui à história. Então, a gente teve esse cruzamento triplo aqui, confirmação rosa com a verde. Vamos ver a rosa com a verde de novo. Então, a gente entrou no 37,90. Rosa com a verde, rosa com a verde, rosa com a verde aqui, ó. 52. Belo trade. É difícil? Nem um pouco. Não é muito difícil, Não. né? E esse cruzamento triplo, geralmente eles vão acontecer quando a gente tem mais uma acumulação, que os preços vão ficar mais estáveis. E aí vem a frase do Bollinger, né? Os mercados em tendência de alta nascem em grandes acumulações, né? Isso, grandes tendências, né? Qual é a frase? Eu isso não que ele falou, comentei né? sobre o Bollinger, porque eu me lembro com o Márcio uma vez, falou, não uso o Bollinger e tal. Mas eu vou falar aqui. O Bollinger, o que eu uso do Bollinger, por exemplo? Eu uso... Squeeze. Eu vou ensinar então para todo mundo aqui. Ó, Boca de jacaré. Boca fechada e boca de jacaré. A gente quer saber. O Bollinger não te diz para que lado vai. Ele só te diz que vai para algum lugar. Então aí é a hora que você tem que se tocar. As duas bandas têm que estar
uma para cada lado. Não dá para estar assim, é assim, é assim. Então, aqui no caso, olha... Deixa eu ver onde foi a indicação. Olha só como tá magrinha aqui a tal da... Né, a tal da aqui que ela... Ah, desculpa, a entrada foi aqui, ó. Sim, olha abriu os dois. É. Repara outra coisa. A banda tá aqui, ó. Uma para baixo, outra para cima, abriu bem. E essa sinal da média móvel foi um pouco mais para frente. A banda abriu antes. Sim. Então, a banda já sinalizou, ó, isso aqui vai mexer. Não sei para que lado vai, mas vai mexer. No caso aqui, ela está começando a subir. Uma coisa também que... Bem, só quiser falar um pouquinho de estatística. O que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger é uma média móvel com 2 desvios padrões. Com um desvio padrão, você tem 68% do movimento, para baixo e para cima. Com 2 desvios padrões, você tem 95% dos retornos, né, dos próximos pontos para baixo e para cima. Com 3 desvios padrões, vai para 98%. Mas com 5 desvios padrões, você não vai ter 100%. Tá? O que eu estou falando isso? O John, na palestra dele, falou que, Flávio, em tese é 95%. Tem muita gente que usa errado, que vende quando toca a banda de cima. Que é exatamente uma das coisas que ele falou. Que geralmente, na prática, não é 95%, é 90%. Ou seja, você tem 10% de chance desse troço continuar subindo. Né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Lei da física, né? Isaac Newton. E é basicamente isso. Aqui a gente teve o cruzamento de média móvel, aí você quiser ver um indicador aqui embaixo, você tem o ADX subindo aqui, indicando início de uma tendência. Então você tem os indicadores para se confirmarem e te ajudarem. O volume veio junto depois da barra. O volume aumentou, o volume aqui, ó, como é que aumenta bem aqui o volume nesse dia aqui. Então, por aí vai. Não precisa ser difícil, não precisa ter... Obviamente, isso aqui é um tipo de trade para quem não ficar olhando todo dia. Quem está em casa, tranquilo, e pode ter tempo para olhar durante o final de semana, no final do dia, do trabalho, dá para ele fazer. Agora, quem quer fazer day trade, aí não é o trade mais adequado. Até porque, durante o day trade, vai acontecer isso aqui. Imagina isso aqui é um dia só. Vai ficar as médias móveis dormindo na hora do almoço, aí na parte da tarde entra volume, aí sobe de novo. Então, média móvel para day trade fica bem complicado, ainda mais se for um ativo volátil como o índice e o dólar. Aí você tem outras ferramentas que a gente usa que não seria mais adequado à média móvel. Que isso, hein, Marcinho? Agora... Eu tento simplificar a vida das pessoas. Sim, é isso que a gente fala. O menos é mais, né? Mas, Flávio, você sabe que eu, durante meus 5 anos no mercado, eu operei alguns anos no achismo. Uhum. A maioria das pessoas começa assim. Só custa caro, né? Sim, custa. Custa e dói no bolso Sorte ainda. Que o bolso é bem fundo. Quem me dera, muito filme. Quem me dera, cara. E aí, Flávio, quando eu tinha as médias móveis no meu gráfico lá, porque todo mundo usava, eu usava. Mas não é ruim. Não é ruim. Não. Eu uso até hoje. Que eu encho o saco dele. Tem que saber quando usar. Esse é o ponto. E aí, o que eu percebi que eu fui fazer uma mentoria com um parceiro nosso lá, Zé Mograve, um beijo pra você. Esse cruzamento aí, eu comecei a olhar o cruzamento de médias. Aí eu falei, opa, interessante esse negócio aqui. E aí comecei a olhar o gráfico para trás. Eu falava, cara, esse cruzamento aqui dá ótimas entradas. E, inclusive, no day trade, né? Obviamente, quando a gente não tem muita volatilidade, não tem, vai ficar cruzando toda hora. Então, vai dar gatilho toda hora de entrada e é bem possível que você vai ser estopado. Tanto que, assim, eu tenho hoje um indicador que é básico, mas que eu falo, ele funciona muito em tendência. Dias laterais vai te quebrar. Então, segura o dedinho aí. E eu comecei a ver visualmente que o cruzamento de média era interessante. E aí foi que eu comecei a entender que eu gosto de operar tendência com as médias móveis. E falando nas médias móveis... Tendência é tipo aquela festa que tá cheia, todo mundo tem mais gente entrando, e é por isso que a gente ganha dinheiro. Exatamente porque a festa tá cheia, porque tem mais gente querendo entrando e você vai ver isso aonde? No volume. Sim. O volume é o indicador da festa cheia. Aquela festa micada que não vai ninguém E falando nisso, Márcio, você está falando das médias MK, ele fez uma regra de coloração bem legal. A gente tem uma masterclass em que eu e o Márcio, a gente fala exatamente das médias MK, e aí eu trago também um pouco dos meus temperos, né? Entender um pouquinho mais, quando entrar, quando não entrar, quando usar, quando não entrar. Se você quiser, tem um link aí, eu deixo para vocês, vocês se inscrevem lá, e a gente vai falar sobre, sabe o que a gente fala lá? O mais importante? Unidade de risco, position size. Ponto, risco.
cara, quando entro, quando não entro. Quando um trade vale a pena, quando um trade não vale a pena. Eu acho que é aí que a gente começa a ficar um pouco mais lá da matemática, escolher bons trades. Quando que tem um sinal que não vale? Quando tem um sinal que é legal? Perfeito. E aí é o que a gente faz lá com muito carinho, sabe, Flávio? Sabe o que eu gosto aproveitando esse gráfico aqui? Então, 90% do preço fica dentro da banda. Teoricamente, certo? Na teoria é 95%. Tá. Porque são 2 desvios padrões. Perfeito. Mas se você botar 10 desvios padrões, não vai ficar para 100%. É. Mas vai ficar com uma banda gigante. Tem gente que usa duas bandas, até para a parte de cima, né? Esse aqui a gente está usando o período está no 8 dias. O Sim. Bollinger, geralmente, ele usa 20. Sim. Vai ficar uma banda um pouquinho mais larga, assim. Perfeito. Aquela barra lá em cima que faz um Estrela da Noite lá depois, né? Do Faz, candle lá? lá em cima, isso. Quando ela faz essa barra, ela ficou fora, ele já deixou aquele spinning top lá. Uhum. E aí o que eu vou ter, Stochastic, FR, qualquer oscilador em cima está em sobrecompra aí, e eu vendo essa mínima. Ou seja, eu tenho a banda de fora, você tá falando aqui, eu vendo aí. Eu sou vendedor aí, Flávio. Uhum. Eu adoro isso. Então, mesmo a gente vai encontrar, bonito. que a gente vai encontrar nesses 2 spinning tops aqui embaixo também, ó. Tem o martelo e o spinning top. Você está querendo se dar um prêmio, né? Realizar um lucro desse é muito bom, né? E aí eu sou vendedor, lá. Né? E aí eu vejo também aqui uma coisa de média móvel, a distância entre a média com a longa também é muito distante. Nem sempre o preço vai ficar ali, né? Também. Então, acho que eu não uso média no meu dia a dia, assim, eu prefiro ter o gráfico mais naked possível, porque eu gosto demais do preço. E aí, quando vocês estavam falando lá, eu falei assim, caraca, não, casou eu só estou usando total. o gráfico que você me pediu, porque eu geralmente eu nem olho assim? mais. Como não usa mais? Que isso, cara? Um grafista que não vê gráfico, ou Só você pra manda alguém ver pra você? Só para fazer o novo livro agora. Não, você manda alguém ver então agora, né? Não. Não? O computador. Então, você tá mandando alguém ver. No computador. Só que Pergunte agora, ao chat. O ChatGPT, o Gemini, tem várias coisas muito legais na parte de inteligência artificial. Exatamente como o Bollinger falou. Pergunta para o chat, te ajuda a programar. E, na verdade, você tem que estar ali por trás, tem que ver os erros e os acertos dos programas. Né? Mas você, em vez de analisar um de cada vez, você analisa 5.000 em 30 segundos aqui, a gente analisa 30 segundos. E ele vai fazer isso aqui. Mas o Flávio preparou algo para você, Márcio Killing. Para mim? Todo convidado que tem aqui, ele pede para eu anotar tudo para passar para ele, porque ele vai ficar testando lá, vai botar lá. Fazer um layout novo. Ele faz isso. E aí você separou algumas estratégias aí de tendência contra tendência, trouxe estatística para a gente. E aí, Flávio, o que nós temos aqui para poder passar para a galera? Para vocês se divertirem, então, né? Eu quero ver o... Olha que homem bonito, cara. Vou botar aqui. Já vai ter que adicionar um novo ali no podcast, hein? Lá em cima no link, hein? Ah, sim, calma. Outro bom. Não vou mostrar, não. Mas é porque eu tô chegando lá na estratégia que ele me pediu. Gregor Morris. Pô, que é isso, hein? Isso aqui foi uma palestra que eu fiz há pouco tempo. Então, falando um pouquinho de estratégia. O que a gente vai procurar na estratégia? Ter o melhor retorno ajustado ao risco. O que é isso? Existem vários índices da gente medir, mas basicamente uma forma de medir isso é através do índice de Sharpe, que é o retorno esperado da operação. Como é que você vai calcular o retorno esperado? O computador vai pegar a tua operação e pegar 5 anos para trás, ou 3 anos para trás, ou 1 ano para trás, conforme você definir, vai te dar o retorno daquele período e vai te dar um retorno anual daquilo. Tirar quanto é que você perdeu da renda fixa, lembra que eu comecei falando do custo de oportunidade, né? Que é quanto você deixa de perder na renda fixa, que o dinheiro está parado ou está fazendo alguma operação. E dividir isso pelo desvio padrão. O computador vai fazer essa conta, eu mostrei a conta aqui para dizer como é que calcula o índice de Sharpe. A gente quer que esse índice de Sharpe seja, obviamente, maior que 0. Se for menor que 0, quer dizer o seguinte, bota dinheiro na renda fixa, vai dar mais certo que a tua estratégia. A tua estratégia é uma porcaria. E ganhar, digamos que não é fácil ganhar da renda fixa hoje, né, gente? A gente está trabalhando com 15% de Selic, não é fácil de ganhar. Então, isso aqui, ó, renda fixa, você já vai botar 15% aqui. Então, o retorno, essa conta, para ser positivo, para começo de conversa, tem que dar mais de 15%. Então, é um negócio complicado. Então, a gente vai querer uma estratégia boa, geralmente é 0,80, esse número aqui. Então, se você pegar um fundo de investimento seu, olhar lá no site, vai verificar o índice Sharpe dele. Se o índice Sharpe dele for 0, quer dizer que é melhor botar na renda fixa do que no seu fundo de investimento. Já dei um spoiler aqui para o pessoal. Já resumiu um cara que ensina em 2 horas. Pronto. Então, beleza. Aí, o que você vai precisar ter? O critério da entrada, o ajuste da tua posição e o critério de sair disso. Muito bem. Então,
eu testo várias hipóteses de tendência, como o Márcio gosta de tendência, vamos testar uma estratégia clássica que tem no meu livro, que é a estratégia dos traders tartaruga. Para quem não sabe a história do tartaruga, é muito legal. Um cara botou um anúncio no jornal querendo pessoas que testem o sistema dele. Pessoas diversas. Modelo, caixa de banco, caixa de supermercado, garçom. Pessoas que não sabiam nada de física, de química, só tinham que ser disciplinadas. Tinham que fazer exatamente o que ele mandou. E ele deu dinheiro. E aí ele mandou fazer isso. Comprar se o preço passar da banda superior dessa continha aqui. O que é isso aqui? Aqui eu tenho Canal é o Dotion? o canal Dotion. O canal é o mínimo, o menor, o que está dizendo na conta ali? O valor menor entre a banda superior de Dotion ou a banda de Keltner de cima. Então, podia ser... Então, os sistemas, a maioria tem esse canal de Dotion e o canal de Keltner. A maioria dos sistemas tem isso. E aí você tem aquele ajuste, no caso ali, ele botou 20, né? O valor menor, ou seja, então, eu tenho o preço aqui, aí eu tenho uma banda aqui e a outra banda de cima. Se tocou na primeira banda, já é compra para ele, que é o valor menor entre os dois, tá? Então, é um critério de seguidor de tendência. Ele basicamente, ele está rompendo alguma coisa e esse movimento vai continuar. Muito bem. E o tamanho disso? O tamanho é fundamental. O Scott falou sobre isso. Controlar o risco é fundamental. Então, por quê? Porque você só tem um dinheiro, né, gente? Principalmente quem tem pouco dinheiro, não pode all-in o tempo todo, né? Que uma hora você vai ficar sem, né? Então, você tem que controlar o risco. Se você aplica 1% do capital de risco na sua operação, você tem 100 fichas, se você perder. Pensa que você sempre pode perder. Outra coisa, nunca faça conta por quanto você pode ganhar e por quanto você pode perder. E quanto o seu estômago aguenta. Né? Eu acho que o órgão mais importante do corpo humano é o estômago, porque é mais importante que a cabeça. Então, aqui eu tenho um tipo de objetivo de volatilidade, uma estratégia de 20 ativos. 20 ativos que você pode procurar esse tipo de estratégia, de 2%. Então, você vai botar para cada ativo 0,10%. Então, um peso que ia ficar, se o ativo tiver 4% de volatilidade por dia, ia ser 2,5% do seu capital. Então, está falando aqui, você tem R$100 mil, R$2.500 nessa operação. Sei lá, estou dando um exemplo. Cada um, senhor de si. Muito bem, o critério seria, você vai usar um trailing stop, que seria aquela, tipo uma média que vem embaixo dos preços, e esse trailing stop seria o valor máximo entre a banda de baixo do Dotion ou a banda de baixo do Keltner. É um canal. Então, agora a gente está trabalhando com a parte de baixo. O valor máximo que seria a banda que estiver mais perto, uma das duas bandas inferiores, a que estiver mais perto do preço. Esse seria o seu stop nesse sistema de trade, que é um sistema que muita gente ganhou dinheiro com ele no passado. Aí eu testei para o S&P 500 de janeiro de 2020 a 12 de junho de 2025. Se você segurou, você ganhou 85%, que é nada mal. 5 anos, em dólar, 85%. Mas se você fez a estratégia, você ganhou 98%. Né? O retorno anual de só segurar, comprar e sentar, 12%. O outro, 13,5% por ano. O Sharp, que é aquele negócio de ajustar o risco, deu 0,47 num e 0,85 no outro. Ou seja, deu o dobro. A volatilidade de um deu 21%. A volatilidade do outro deu 13%, deu menos. Olha o drawdown. O drawdown é quando você perdeu o máximo, 34% se você só comprou e 19% na estratégia. Daí você conclui o quê? Que você ganhou mais dinheiro, sofreu menos. Bem, então você, comparando os dois, o gráfico do dinheiro, né? Você tem o azulzinho, que seria a estratégia, e o laranjinha, que seria você simplesmente comprar e ficar comprado há 5 anos no negócio. Convenhamos, o S&P é um ativo bom pra caramba. Né? Ele por si só é um ativo bom. Que está dando dinheiro para quem não quis estudar. Mas quem estudou e fez a estratégia, né? Uma estratégia que existe há tanto tempo, que está no meu livro e tal, ganhou menos, sofreu menos e teve mais felicidade. Isso é uma estratégia. E fica de fora, né? Olha que a gente vai ver no gráfico azul, tá de lado, tu não fez, tá quieto. Exatamente. Enquanto ele tá quieto, ela não tem tendência, tava tudo tomando ferro e o drawdown lá na casa do chapéu, no laranjinha. Isso que você tocou é muito importante. Ele fica de fora porque essa estratégia aqui é uma estratégia de compra.
Então ele só vai comprar, ele não está vendendo quando inverte. E ali o mercado, como a gente vê no gráfico do buy and hold, o mercado caiu. Então é o período ali de 2022 até 2023 que o mercado só caiu. Caiu um ano sem parar. Então ele ficou de fora e você ficou bonitinho, ganhando dinheiro ou não perdendo. Não perder dinheiro já é uma coisa. Muito bem, agora eu vou te dar outra estratégia, outra ideia, Márcio. Contra a tendência. Contra a tendência você está comprando... Por que você está operando contra a tendência? Porque você está querendo comprar mais barato. Basicamente esse é o motivo. Na tendência você está comprando caro, quer pagar caro. Contra a tendência você está querendo comprar barato, mais barato. Então, 2 critérios de entrada. Aqui uma média móvel exponencial de 40 acima da média móvel exponencial de 80. Tá? Então eu tenho uma média mais curta em cima da média mais longa. E eu vou comprar se o preço bater, se o preço chegar da máxima de 20 períodos, ela cair 3 desvios padrões. Então, ele bateu na máxima e voltou 3 desvios padrões, aí é a minha entrada. Então, preciso de 2 condições aqui. Eu tenho uma média em cima da outra. E se o preço bateu na máxima de 20 dias e voltou 3 desvios padrões para baixo. O que são esses 3 desvios padrões? Muito bem, ótima pergunta. Você pode calcular desvio padrão de 2 formas. Por volatilidade, que o computador vai fazer conta para você, ou por average true range. O que é average true range? Né? É a média de oscilação que um ativo qualquer tem. Então, por exemplo, a média de oscilação de Petrobras é R$1. Né? Ele vai calcular o average true range durante um período, digamos 20 dias, e ele vai dizer a média nesses 20 dias foi R$1,50, R$1,20. 3 desvios seria 3 vezes isso, 3,60. Uhum. Então, bateu a máxima, digamos que a máxima de Petrobras foi 36. 3 desvios, 3 e pouco, né? Quando 33. Bater 32, alguma coisa, ia dar o sinal. E aí você manda o computador fazer a conta. Continuo fazendo a mesma coisa dos ajustes. Dos ajustes. Aqui, por acaso, eu fiz uma conta com o petróleo, né? Num portfólio tal. Mas é basicamente a mesma coisa. Do ajustar o valor. Nunca deixar... Geralmente, eu uso de 1% a 2% do meu capital de risco em cada operação, que eu posso perder. Perfeito. Né? Porque quem tem medo de perder também não ganha. Sim. Se você não aposta nada, você não tem como ganhar. Mas também não vai apostar tudo. A ideia é Claro, não ser idiota perfeito. de fazer uma coisa sem controle. Então, o critério de saída é se a média inverter, se a média de cima, né, mais longa, passar por baixo da de baixo, por cima da de baixo, ou sair se você ficou 20 dias na posição. Então, aqui você tem uma coisa nova, que além do stop de preço, um stop de tempo. Porque tempo é dinheiro. Perfeito. Né? E aí, como é que ficou o resultado? Aí vocês vão reclamar. Pô, Flávio, deu menos do que a outra. Deu 75 contra 85 do buy and hold anterior. O retorno deu menos. O yield sharp continuou bem alto. E a volatilidade caiu mais. A volatilidade caiu mais que a outra. Ela é menos volátil, essa estratégia. Essa estratégia é interessante em termos de volatilidade. O drawdown também diminuiu. E repara o que o Scott tinha falado. Olha como fica, às vezes, um tempão sem operar. Ela fica reta. Por quê? Porque a média longa cruzou a média mais curta e uma tendência de venda entrou. E eu estou fazendo um sistema de compra. Então, uma coisa que o Ivan Sherman faz, e que ele não falou muito, é exatamente isso. Você, como eu faço, e como o Ivan faz, a gente já está num outro nível de trade, que a gente mistura as estratégias e elas se somam para que elas sejam descorrelacionadas. E o que acontece quando você faz o quê? Quando você combina estratégias diferentes. Uma de tendência com uma de contra-tendência. E é isso que a gente vai ver agora. Juntando, se eu pegasse metade do meu capital numa estratégia e a outra estratégia, eu ia ter um retorno de 80. Um índice de Sharpe de 0,82. Então, você consegue fazer coisas descorrelacionadas, vai diminuindo o risco das suas operações. E isso é que é o X da questão que o Ivan faz, que é o que eu já estou fazendo. Por isso que eu não fico olhando muito gráfico. Eu já tenho um programa aqui, ele liga na corretora e ele já vai botando as ordens, controlando o meu risco. E aí você vai falar, pô, Flávio, você fez para S&P. S&P é moleza, é só comprar e ir para o abraço. E se eu falar que eu fiz para o Bovespa?
Eles vão falar o quê? Olha no Bovespa, se eu combinasse as duas estratégias. Em 5 anos, eu teria 17% de buy and hold, combinado 25%. O retorno anual. O retorno anual do Bovespa em 5 anos é pífio, não tem jeito, né? 3%, mais no combinado 4,3%. O índice Sharpe do Bovespa é quase pior que a renda fixa. Muita gente, dependendo do período que você calcula, o Bovespa vai ficar com o índice Sharpe negativo, porque a renda fixa vai ficar mais alta. Mas o combinado já deu 0,20%. A volatilidade é 25%, caiu para 12%. O drawdown caiu de 47% para 19%. Ou seja, isso funciona ativos brasileiros, gente. Ah, Flávio só opera lá fora? Não, Flávio opera aqui também. Mas eu só dei uma ideia. E isso aqui, esses dois sistemas combinados, é só um exemplo. Isso aqui tem um mundo de coisas para fazer e podem ser muito melhorados ao longo do tempo. Deu para sentir um gostinho aí? Opa. Com certeza. E agora, como é que você roda tudo isso aí, Flavião? Por onde você roda? É Python, não é? Etc. Eu uso Python. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para o pessoal de casa ficar mais empolgado. Dá um gostinho. Eu rodo coisas, por exemplo, eu pego todo o Bovespa e ele já me diz, olha lá, o que está na primeira linha. Ações que estão batendo na banda superior de Bollinger, né? Então você tem lá Meta, JBS 32, Microsoft, BC Brasil, Embraer, hoje, isso aí foi rodada de manhã. E aqui, as ações que estão... A gente pode até pegar o gráfico um por um aqui e ver se está batendo mesmo, mas o computador está calculando para a gente. Ações que estão batendo na banda inferior de Bollinger, para venda, né? Marfrig, por exemplo, Marfrig caiu bastante ontem. Então, ele já me dá aqui um cardápio do dia. As ações que cruzaram média móvel, várias médias. As ações que cruzaram as médias móveis aqui, olha, uma série de ações. Então, eu em vez de ficar olhando gráfico por gráfico, ele já me dá o cardápio do dia aqui, ó. Posso ver? O cardápio do dia, ótimo. O cardápio. O que tem para hoje aqui? Sim. Eu tenho as médias na compra, que estão as médias ajustadas, desde que eu gosto, já estão aqui embaixo, uma lista de empresas. Aí sim, depois de eu separar 100 empresas, eu joguei a rede no mar, de 100 empresas. Aí na rede veio, né? Maria da Toca, Baiacu, Piedade de Pneu, e aí eu vou separando. Aí eu vou olhar o gráfico, de repente vou olhar alguma coisa de fundamento. Ganhou tempo, né? Antigamente era um por um, né, Flávio? Antigamente, exatamente. Antigamente era um por um. Então, isso aqui é uma das coisas aqui. Mas, por exemplo, eu posso pedir empresas que estão iniciando uma tendência. Aí me dá aqui o ADX na ordem, as empresas que estão com ADX de tendência, ou seja, quanto maior o valor do ADX, mais forte é aquela tendência. Se a tendência está muito acima de 20, no caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui Google, está com 62. Isso já está mostrando já um final de linha, só subiu muito. Pode ser que realize. E perto de 20, a tendência está começando. Então, posso olhar essas aqui. Então, é uma maneira exponencial da gente anotar o nosso trabalho. Posso botar a mesma coisa para força relativa. Ativos com força relativa muito baixa são ativos que estão sobrevendidos. Ativos com força relativa muito alta estão sobrecomprados. Então, pode ter uma realização também. Então, você, em vez de ficar olhando gráfico por gráfico, você tem aqui exatamente, joguei a rede no mar, já estou separando o joio do trigo e por aí vai. Né? Deu para entender mais ou menos o que eu faço. E agora eu estou só contando um pouquinho um spoiler, eu estou desenvolvendo um detector de fundo para o Bovespa. E você está vendo aqui que ele está rodando aqui. Isso aqui é durante quanto tempo? Está aqui, desde 2019, e ele marcou alguns fundos importantes, né? E aí eu estou controlando isso, estou desenvolvendo ainda, mas os resultados estão bem interessantes. E está rodando em Python, né? Está rodando em Python esse detector de fundo. E não marcou nenhum fundo ainda. Que é essa linha pontilhada que está marcando. Está marcando fundo. Bonito. Ele não está marcando, eu não estou marcando isso na mão, tá? Esse é o computador, mediante os cálculos, ele está marcando esse ponto. E a ideia é ele marcar no mesmo dia que eu operar, ou um dia antes, ou um dia depois que ele operar, alguma coisa assim. Então ele vai... E aqui eu estou fazendo também o backtest disso, dizendo quanto que ele subiu depois do primeiro sinal, de um ano, um mês e tal, e por aí vai. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Uma coisa também legal, que eu gosto de mostrar, essa banda de linha maluca, são quantidade de ações do Bovespa que estão acima de determinada média móvel. Então, por exemplo, eu pego, no caso aqui são 87 ações
e eu estou vendo atualmente quantas ações dessas 87 que compõem o Bovespa estão acima da média móvel de 8 e acima da média móvel de 21. E também fazendo a conta, olha, toda vez que a quantidade desse número está acima de 80%, ou seja, a média móvel de 8, que é a vermelhinha, está acima dessa linha vermelha, ou seja, aqui o mercado está ficando esticado no curto. Aí eu vejo quanto que dá de dinheiro, olha. Se ela está acima de 80%, por exemplo, ó, acima da média de 21, 80% das ações acima da média de 21, 30 dias depois o retorno foi de menos 0,65. Ou seja, o mercado esticado mostrando uma outra forma da gente calcular o mercado esticado e o mercado... Te dá um time exato. Poxa, aqui eu preciso zerar, preciso encerrar as posições ou entrar short. Ou ficar ligado que esse mercado pode virar. Obviamente, eu estou mostrando um caso só, mas isso aqui a gente pode fazer para vários tipos de média e fazer essa conta. Então, estou mostrando aqui um mundo que muita gente não conhece e não é um mundo muito difícil, né? É um mundo que está aí, gente. Pô. Foi difícil aprender Python? Não, just ask ChatGPT. Errou, volta, errou? Não, mas teve que estudar com alguém, teve que ler. Errei muito, tive muita aula. Não é só ask ChatGPT, mas assim, foi inspirador. Porque normalmente a gente bota um bloqueio, programar, eu tenho 52 anos, vou aprender a programar agora? Não, mas sabe, eu comecei a estudar e você vai ensinando... Tem que usar, né, Flávio? Não, acho que... Tem que se o cara fez o cursinho, tem que ficar usando. Quem é profissional hoje em dia... Vocês estão vendo usando. aqui as coisas que dá para fazer em 2 minutos que eu mostrei aqui. Mas, Flávio... Por exemplo, essa regra que ele fez aqui, acima das médias, se você pegar isso, por exemplo, no Ibov e fazer isso no Day Trade, aquele cálculo que ele fez, ele vai encontrar algo que pode entregar uma vantagem para no mini índice, nos 5 minutos. Vai ter um edge menor, mas ele fala assim, ó, toda vez que o gráfico de 5 minutos do Ibov, de todos os ativos estiverem assim, normalmente volta X%. Opa, você deu um alerta lá. Então o Python te ajuda para o day trade também. Você ajusta a programação para o que você quer. Né? O computador é seu estagiário, ele está ali para te ajudar. Então, no começo, óbvio que você vai saber sintaxe, mas a sintaxe o próprio computador vai te ajudar. Né? Tipo, é vírgula, é ponto e vírgula. Isso é uma coisa que eu errava muito, é ponto e vírgula, é vírgula. Mas... os sistemas estão cada vez melhores, gente. Tá? Mas você acha que a IA vai sobressair aos humanos? Não. Nessa questão? Não, mas eles vão ajudar muito. Vão ajudar. Vão ajudar muito. E assim, claro, é muito claro para mim de 3 anos para cá como melhorou. Como evoluiu. Eu pergunto e às vezes você fica preso. Tipo, não sai daquilo, o negócio não funciona. E uma das dicas que eu tenho é usar várias. Porque aí, o ChatGPT disse isso, aí o Gemini disse aquilo. E aí você consegue sair daquele looping de erro, porque dá muito erro. Eu uso várias também. Eu te fiz essa pergunta por conta da subjetividade da gente, do humano e do feeling. Tu acha que existe isso na análise técnica para o cara fazer uma operação? Existe muito, Márcio. É muito importante essa pergunta. É o que eu comparo burrice artificial com inteligência artificial. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe se o computador errou. Uhum. E isso acontece muito. Tipo, eu poderia mostrar para vocês aqui uma estratégia que está dando Sharpe de 3, que é 3 vezes o que estava dando ali. É muito alto, então tem alguma coisa errada. Uhum. E aí, sabe, se o salto desconfia, se a esmola demais o santo desconfia, é mais ou menos por aí. Então, a ideia é essa, você também tem que saber mandar. Uhum. Né? Que nem na obra da tua casa, tem que saber mandar. Sim. Se o cara usar um cimento ruim ou uma areia contaminada, vai contaminar toda a sua obra. Então, tem que saber mandar. Até para saber mandar, tem que saber. Pergunta a sua esposa, ela vai saber mais. Ô, Flávio, então você vê tudo isso como, né, um Python, programação, como o futuro da análise técnica. Porque não deixa de ser análise técnica. É o presente. É a evolução da análise técnica hoje. Então, ou seja, você precisa... Na verdade, como eu falei no começo, nossa estratégia, nossa metodologia usa as 3 perguntas. O que fazer, que é o fundamento. Quando fazer, que é a análise técnica. E como fazer. E aí, como que eu vou comprar, como vender, é que eu vou certo? gerenciar o risco. E isso, a análise quantitativa só te aumenta muito a sua capacidade do seu cérebro fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas aí você está falando para ela, pô, eu sei, tem que estar... Então você quer fazer lá, quer o Python, quer fazer igual? Primeiro você vem para cá.
né? Ah, sim. Primeiro vem pra cá e Primeiro depois... a gente engatinha, primeiro depois vem a aqui, gente aprende depois a olha andar, pro depois preço. corre a maratona, que nem o Márcio. Perfeito. Corre lá, olha pro preço. Cara, olha, eu vi que toda vez que acontece. Legal, deixa eu ganhar velocidade. Então, deixa eu ir lá e pegar uma biblioteca no Python lá e escrever, ver se de fato, todas as vezes que isso acontece, ganha velocidade, né? Ganha velocidade. Muita velocidade. Quando Não precisa olhar gráfico por gráfico, Vou né? contar uma curiosidade. Você me ferrou, sabia? Sabia disso? Pô, desculpa. É, velho. Porque ele coloca aqui, ele apresenta várias coisas de Thomas Bulkovski, que fez a enciclopédia de padrões gráficos. Né? No seu livro mais antigo, no ranking lá e tal. Eu falei, que o Flávio tá falando isso aqui, né? E, enfim, tava no livro dele, eu fui lá atrás. Enfim, arrumei um livro, um amigo meu tinha. Thomas Bulkovski. Né? Trouxe dos Estados Eu quebrei Unidos, o galho, já tinha separado a parte que me interessava. Não, aí ele começou a colocar o ranking, né? Enumerar, backtest, qual que é o melhor, que é isso, tal. O que eu fiz? Fui pegar todos os principais, né, padrões dele lá e fui fazer backtest nos gráficos 5 minutos. Era um gráfico diário, 60 minutos, não tinha tantas coisas. E eu fui fazer isso. Então, ou seja, planilhei trade a trade, cara, muito mais de 10 mil trades. Então, ou seja, ele me ferrou. Se fosse hoje, seria mais rápido. Muito mais fácil. Né? Então, ou seja, antigamente, Flávio, quantos backtests fez com o gráfico parado, anotando no papel, no Excel? Exatamente. E aí você faz um Frankenstein no Excel, o Excel quebra. E aí? Trava ou seja, tudo. eu perdi Tela essa azul. planilha. Eu perdi. Era um HD de um notebook meu antigo, ele queimou. Perdi tudo. E aí eu falei, cara, e era lindo, cara, que eu tinha padrão por padrão, era uma coisa assim. Virou um Frankenstein, até as macros lá quebravam tudo, assim. Mas eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa Aprendi no processo. Demais. A vida é um processo, então você tem que aprender durante o processo. Aprendi não é o que só operar e não operar. Exato. Né? E aí foi que eu virei um cara que gosto muito de um Dá contra-tendência. trabalho, mas Porra. funciona. Dá Cara, trabalho, muito mas bom, funciona. Muito bom. E assim, eu sou um cara de reversão total. Gosto de operar tendência, mas quando? Né? Quando opero? Quando não opero? E aí eu acho que é entender tipo, os tipos e os ciclos de mercado. E aí, então você me ferrou muito. Mas aí, Marcião? Cara, eu queria perguntar pro Flávio, quando isso, né, estamos falando aqui de intraday, de day trade, o que fazer quando o mercado está lateralizado? Eu tenho algumas sugestões. Ir pra praia, cachoeira. Não opere. Assim, tudo bem, vamos lá, vou te responder. O mercado lateral é bom para quê? Para fazer o quê? Para uma coisa que eu tenho certeza que é vender volatilidade. Então, você tem que saber o que é isso que eu estou falando, vender volatilidade. Então, existem estratégias em derivativos e opções, por exemplo, que você monta uma estratégia para o mercado ficar parado. E aí, com o passar do tempo, essa estratégia vai te dar dinheiro. Mas você precisa estudar para poder fazer isso. Se você sabe, beleza. Mas eu te dei um exemplo. Existem estratégias que é para ser feita com o mercado parado. Existe uma estratégia que é feita para o mercado para baixo, né? Mercado de queda, e estratégias para o mercado de alta. Em estratégias de mercado parado, comprar o dinheiro... Uma estratégia você pode comprar um papel e vender uma opção, fazer um financiamento, por exemplo, é uma outra estratégia para um mercado com esse cenário de mercado parado. Mas geralmente eu opero opções, estratégias de opções. Só deixando claro, eu não compro nada a seco nem vendo a seco, tá? São duas coisas proibidas na Trader Brasil isso. A gente monta uma estratégia, né? A gente ensina como fazer essa estratégia e você define exatamente o máximo de perda da operação que você vai ter. Por exemplo, o nome disso, uma das estratégias é borboleta, condor, tem algumas. Straggle, Strangle, várias coisas, né? E lá vai, opções, abrir A gente tem um curso só disso. Não, tá? abrir opção, um portal que vai até amanhã, né? Mas o que eu acho que é legal? Pode falar. A pergunta do botão. Não, eu vou falar já disso. Sabe o que é legal? Porque, Flávio, todo sinal, todo operacional, não é porque deu aquele resultado na compra que vai dar aquele mesmo resultado na venda. E quando eu estudei Bulkovski lá e fui, né, testando tudo isso, foi uma coisa, separar a compra da venda. E aí ele só mostrou os operacionais, o resultado de operações que só compra, certo? E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Todas as estratégias que você usa, ela entrega o mesmo resultado na compra ou na venda? Não. E as pessoas que estão operando, no nosso caso aqui, o público day trader, ele acha porque um operacional compra na venda, ele vai ter a mesma performance. Ele performa da mesma maneira de
em diversos ativos? A gente mostrou aqui Acabamos dois. de aqui, mostrar de novo. Também outra coisa que caiu por terra a aqui. mesma estratégia. Existe, não é porque a sua estratégia funciona no índice que vai funcionar exatamente no dólar. Tem gente que Eu acredita poderia nisso. ter feito simulado aqui com Bitcoin e etc. Sim, não vai funcionar. Então o pessoal pergunta para mim, Scott, por que no Bitcoin você usa média? Eu falo, porque o Bitcoin anda pra caramba e anda A em tendência pra volatilidade burro. Eu do uso média. a volatilidade- Ah, mas por que você não usa isso no dólar? Porque não funciona, eu uso isso. Então acho que é uma coisa bem importante. Uma coisa que eu falei rapidamente ali, mas na hora que eu calculo o lote para entrar na operação, eu ajusto a volatilidade para cada tipo de ativo que eu estou usando. Então, o Bitcoin é uma volatilidade, vai ser um lote menor, né? Sim. O S&P vai ser um lote maior, porque a volatilidade é menor. Sim. E por isso você tem que ajustar, Perfeito. dependendo O risco. do... Né, ajustar o lote. Quanto posso perder, né? Então, quanto você pode perder, exatamente. E aí, eu acho que isso é importante. E aí, eu acho que eu já sei qual é a resposta dele, só Eu porque ele também, está fazendo. eu também. Se tivesse um botão para sempre, para apertar, compra ou venda, qual botão seria? Eu posso só comprar, eu posso só vender. Que lado você quê? prefere estar? Não. Não, o que não? Não, o que não pode? O que? Eu já sei. Cuidado com o que, né? Já tem adesivo ali no computador dele. Né, a tem tela. aí, tá dizendo alguma coisa. Mas se eu apertar o botão, comprar conhecimento. Ah, boa. Conhecimento. Conhecimento é a única coisa que se multiplica pela divisão. Né? Perfeito. Quanto mais você multiplica ele dividindo, que a gente está fazendo aqui com milhares de pessoas que estão assistindo a gente. São duas coisas que se multiplicam pela divisão. O conhecimento e o bom exemplo de um pai para um filho, por exemplo. Pô, Tem que maravilha. dar- Agora vai mexer com nós. Todo pai aqui, meu. Isso aí. Isso aí já- multiplica pela divisão. O teu filho vai lembrar disso anos na frente, que você ensinou ele a não fazer isso, fazer aquilo. É chato no começo, perfeito. Mas vale a pena, vale a pena. Mas você é um cara que prefere no mercado Comprar. Sim. Sim. Porque eu sou um cara de mercado de ações, né? Sim, E, sim. Em tese, as empresas estão sempre melhorando, otimizando seus processos e Sim. gosto de dividendos também. É o receber. Zé Comprinha igual a mim, Scott. Por mais que está escrito nesse livro e em tantos outros, que Não, a a- venda tem um fator psicológico, ela anda mais rápido Não, e pode ter entrega. uma questão que eu não faço venda. A venda já diz lá, é short, então é curta. Se apostar contra uma empresa o resto da vida, Não. é complicado. A gente teve muitos papéis esse ano que subiram, inclusive porque está muita gente vendida. E Squid, começou a... Né, construção civil subiu bastante coisa, Sim. que era zerando short, né? De empresas que estão amassadas. E, como eu falei, a economia é dinâmica. Nem tudo que é ruim vai continuar ruim o tempo todo. As empresas vão demitir aqueles presidentes que estavam ruins, vão contratar gente nova e vai melhorando as empresas, né? Ninguém né, merece o calvário, né? Sofrimento, né? Trevas e escuridão para sempre. As empresas também. E não estamos falando de futebol, né? Não. O Vasco, principalmente. Ô, Flávio, que conselho você daria para o iniciante, cara? Já deu vários aqui, mas agora um específico, assim, de maneira bem Bastante. objetiva. Assim, esse livro novo, né, que é o Guia Rápido para quem tem pressa de investir, é feito para iniciantes, né? E a gente eu e a editora bolamos ele exatamente para adolescentes que se fascinam olhando a gente aqui, né? Porque é cheio de histórias. Tem uma história que é legal, que é a da pitonisa de Wall Street. Tem uma frase, acho que é no começo do livro, que diz assim: milionários não usam análise técnica, bilionários sim. E essa frase é só do JP Morgan. Olha isso. E aí, qual é a história? Ele já era rico. Ele comprou, conta o legal essa história no livro, ele comprou a não ida dele para o exército, para ir para a guerra de secessão na época, a guerra que tinha lá nos Estados Unidos. Ele comprou, toma tanto. Nos Estados Unidos, tudo você tem um jeitinho, né? Só pagando o green card, você pode comprar o green card. E por aí vai. Aí, ele conheceu essa senhora, chama Evangeline. E a Evangeline era artista, tinha uma revista, um jornal. E ele sempre ia se consultar com ela. Ela é chamada de pitonisa de Wall Street. Toda decisão maluca, ou decisão de negócio, ele consultava essa pitonisa. E ela dizia, agora o mercado vai cair, agora o mercado vai subir, e etc. E aí ela foi presa por um charlatanismo, bruxaria, sei lá o que, foi acusada. E ela foi para audiência no juiz. Aí o juiz, se tu é bom mesmo, eu quero saber
as características dessa pessoa aqui, de uma pessoa qualquer que você apontar aqui. Bem, ela disse, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, essa pessoa aquilo. Ela teve problema sei lá, em maio de 1903, apontou uma série de coisas. Aí o juiz absolveu ela na hora, que ela falou do filho dele. E acertou. Que isso. Então, essa história é uma história meio lenda, mas é uma história bacana. Evangeline, o nome dela. E a gente conta no livro histórias assim como pano de fundo para explicar como é que analisa um balanço, como é que entende o que é volatilidade, como se aproveita da volatilidade. Todo mundo reclama da volatilidade, mas a volatilidade é fundamental para você comprar mais barato. Porque se o mercado só estiver subindo, você nunca vai comprar. E as pessoas querem comprar, querem vender. Flávio, Boa vida. Eu tenho um grande amigo que a gente joga pelada junto e um dia ele virou para mim e falou assim, Márcio, comprei VEG, realizei aqui 2% de alta. E eu estou estudando análise fundamentalista. Eu falei, tá, mas por que você vendeu por 2%? Não, porque já aumentou 2%. Eu falei, tá, mas qual o sentido de ter vendido, cara? Aí ele, não, é porque, cara, me deu 2%. Eu falei, tá, você não viu a análise técnica? Você não viu o gráfico? Ele, não vi. Eu falei, você cara... viu o fundamento direito também, né? Eu também. Aí eu falei, vai lá, começa a estudar análise técnica. 2% em VEG não é nada. Mas cara, ele um ativo. Ele hoje ele me agradece toda hora que me encontra. Fala, Márcio, eu te amo, obrigado por ter me apresentado a análise técnica. Porque agora, cara, o mundo se abriu para ele, né? Ele saiu da teoria e tá vendo o gráfico. Mas é difícil mesmo. E assim, as pessoas estão acostumadas com... provavelmente ele zerou por causa da renda fixa. A renda fixa dá 1% no mês. Eu ganhei 2% em um dia, estou satisfeito, né? Mais ou menos por isso. É a questão do índice de Sharpe. Ele está sempre competindo com o CDI, né? E é cruel no Brasil, é difícil mesmo. O JP Morgan, voltando ali, ele era da era de olho da análise técnica, né? Então ele conviveu com Jesse Livermore, com Gunn, com Elliott, com Wyckoff, toda essa época. E Charles Down é um pouco mais velho, uns 30 anos, assim, mas acho que todos eles conviveram ali na época, né? O banco era do outro lado da rua. Se você for em Nova York, é do outro lado da rua do Wall Street, da Bolsa de Nova York. O JP Morgan, a sede. Sim. É bem já existia. Já existia. E ele já era trader ali. Ele já era rico. Imagina, já. O pai dele era rico. Todos eles ali. Ninguém só era ficou pobre. mais rico. Mas... Só ficou mais um pouquinho. Em que momento tem que ter da escola? Eu falo assim, por que Munehisa Roma não conheceu? Porque ele era mais velho, estava longe, né? Um dia que você vê essa turma toda, Gregory Morris, você agradece essa turma. Como que o Ocidente não tinha conhecimento dos candlesticks? Se não fosse candlestick, Flávio, eu tinha desistido, cara. Te juro. Sabia? Esse candlestick salvou minha vida. Você sabia eu que o Munehisa Roma era um rapaz adotado? Ele era órfão. Você sabia dessa história dele? Sim. Mas o pai é riquíssimo. Não, ele foi adotado. Ele era pobre, paupérrimo. Ele foi adotado pela família Roma. O nome dele nem é Munehisa Roma. Sim. Ele mudou de nome. Teve que mudar de nome porque ele adotou o nome da família depois, anos depois. Não, e aí que o pai morre, depois o pai adotado morre, aí porque ele vai lá para... É Osaka ou Sakata? Sakata. É Sakata, é isso. Depois ele volta para Osaka para operar depois. Mas... tem lá isso. Eu nunca fui lá, não quero ir até no Japão, mas tem lá um museu dele contando a história. Que ele botava as pessoas em cima dos telhados das casas e iam fazendo os padrões de candlestick, porque ele morava a 2 quilômetros da Bolsa, né? E ele botava as pessoas no telhado e conforme, tipo, a máxima está aqui e tal, ia fazendo os desenhos. As bandeiras. E as bandeirinhas. É bem legal essa história aí. Bem bacana. Não, imagina, se esses caras tivessem todos se conhecido, cara, eu acho que a análise técnica poderia ser estar um pouco mais à frente do que está hoje. Né? Eu falo assim, pô, como será, Scott? Nada. E aí entra a análise técnica de novo, a psicologia das massas. O Ocidente não ia dar valor ao Oriente, vice-versa, egoísmo, né? Ciúme. Isso existe até hoje. Sim, né? Sim. Não, como é que pode usar o negócio até hoje, cara? Como é que pode? Como é que se perdura uma técnica tanto tempo? Como é que o cara lá em 1900 a gente usa as mesmas coisas que os caras usam hoje, você está programando, usando isso? Isso para mim é incrível, de verdade. Como que uma técnica não deixa ela não se torna obsoleta? Praticamente tudo que a gente tem e esses caras foram fundamentais. Os japoneses, por exemplo, eles usam muito o Shimoku, né? Nuvem de Shimoku, que usa com candlestick, mas é uma estratégia que eles usam bastante. No jornal, às vezes, vem impresso a nuvem de Shimoku dos ativos da Toyota, do Banco Sumitomo, etc.
aparece no jornal. É bem interessante E é difícil, né, a nuvem de Shimoku usar, porque é complicado no começo aos olhos. É um indicador de tendência, é um tipo de média móvel. É muito difícil não, no livro, então lê esse capítulo de novo. Que Não, mas assim, é difícil que eu falo, pô, mas peraí. Ganhar dinheiro é outra coisa, aprender a usar. Mas interpretar é difícil, é muita linha, a nuvem de cima, a de baixo, quando abre, é meio chatinho, eu acho. É mais fácil usar uma banda de bola, uma média móvel para iniciante, né? Isso é interessante, a nuvem Shimoku não é todo mal, não. Tem a história da nuvem, que é bem legal, como é que você usa a nuvem com suporte à resistência, que a nuvem ela é plotada no futuro, né? Então é bem legal. Bem, no livro... tem a parte quando ela fica horizontal, a gente usa essa parte, a parte lá de trás projeta um suporte, uma resistência no futuro. Pô, eu acho isso muito bom e é assim que eu usei. Agora, para sinal de tendência, não. Eu já usei Shimoku para marcar suporte de resistência, deixava, apagava. Mas onde você arrumou esse suporte de resistência? Segredo. Não deixa de ser um indicador de tendência e a ideia da nuvem é te evitar os falsos rompimentos, né? Sim. Você operar no famigerado falso rompimento que o Márcio odeia. Né? Você odeia falso rompimento, todo mundo, né? Você perde dinheiro com falso rompimento. Agora vai, e não vai. Agora você vai perguntar de livro para ele. E que livro que você recomenda para quem? Que livros? Aqui, isso aqui. Qual é esse? Esse é novo? Esse é o novo. Aqui, esse é meu, hein? Quem tem pressa de investir. Até um para o Márcio e um para você. Obrigado, muito bom. Muito obrigado, hein? Esse aqui é o Dinheiro Modo de Usar, que é um livro para qualquer pessoa. É um livro que vai falar... a ideia do Dinheiro Modo de Usar é a gente falar de dinheiro ao longo da vida da pessoa. Então, falando de dinheiro no casamento, na separação, indo morar fora, abrindo uma empresa. Então, são situações da vida que todo mundo vai passar, ser demitido, fazer uma previdência. Então, eu vou falando dos produtos financeiros, quando usa, quando não usa. Uma das coisas que eu explico aqui é como é que faz um COI. Você quer fazer o seu próprio COI, tem aqui como faz o COI. Que legal. Não precisa ir para corretora. Desmistificando, hein? Hã? Aí desmistificou tudo. A pessoa entende como faz. Perfeito. E aí, se quiser, faz. Então, eu falo um pouquinho de opções, falo um pouquinho de criptomoeda, falo um pouquinho de tudo. Esse é um pouquinho de tudo aí. E esse aí essa é o que paga as contas das crianças. Pedrinho e Alexandre agradecem. A Nasdaq é da bibliografia oficial da prova do CNPI. Aumentou só um pouquinho, tá, pessoal? Da segunda para a terceira, ó a grossura do livro. Ó. Eu refiz vários capítulos. Teve eu vejo as críticas, né? Então, eu aprendo com elas. Uma das críticas que tinha nesse livro aqui, que eu não sabia Fibonacci, eu não sabia usar Fibonacci. E assim, o livro, a ideia do livro, como é um livro importante em termos brasileiros, é um livro que tem um pouco de tudo. E é um pouco do que as pessoas acham. Não é necessariamente o Flávio acha aquilo. Então, eu gosto de mostrar diversas técnicas que pessoas diferentes usam. E o Fibonacci, aconteceu isso. Eu entrevistei o Caco, e a história que tem nesse livro novo é a história do Marco Rossi, que é um cara brasileiro que desenvolveu uma técnica chamada Fibonacci, que eu falo dela no livro, que é uma história bacana, um cara brasileiro que desenvolveu a técnica, muita gente que está aí... A gente usa. Filé mignon. Muita gente usa, mas ninguém explica muito bem, né? Então, eu gastei um dinheiro lá com o Caco Maia, a gente tomou uns chopes lá no iate, a gente conversou e ele contou a história dele. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei no livro... a Caroline Boron, que é chamada rainha do Fibonacci, a técnica dela que é completamente diferente. Sim. E também coloquei, tem links, né, com material, como vou dizer, uma tese de mestrado falando que Fibonacci não funciona, para fazer o contraponto. Perfeito. Né, do que gente que bota isso no pedestal e gente que não fala que não funciona. E também tem o link do filme da Disney que fala do Fibonacci, não sei se vocês já viram. Não. Do Pato Donald no Reino da Matemática, que é um filme de 1958. É muito maneiro. Tem, no livro tem um link aí direto para ele. Não, eu não vi o 100. Sabe o que é bonito? Entre o 23 e o 76, a maioria das vezes a gente tem a inversão, né? Se a gente estiver ancorado num topo, um fundo relevante, o 23,76, muitas vezes é quando a gente tem a virada do MACD, a virada do Trix, vira praticamente, quase vários desses osciladores estão virando lá. Então, ou seja, se estiver bem ancorado, você não vai precisar, não a inversão de abaixo de zero, acima de zero, tá? Mas a gente tem ele virando o MACD na linha sinal ali, na maioria das vezes. Fala assim, cara, como é que o Marco fez isso?
sabe? Então, às vezes, teoricamente, eu ancorei, eu já sei, ó, o MSD já virou lá a linha sinal, já tá para baixo. Por quê? Ele foi lá, voltou, ele vira. Aí eu falo assim, não é possível. O caça-stop. Eu falo assim, cara, virou lá, cara. Né? Então, assim, ele consegue resumir na ancoragem nos seus níveis e a gente consegue... E aí, ele também, a região entre o 23 e o 76, se tiver bem ancorado, é a região que ele fala, que é de sobrecompra, sobrevenda. Essa região está sobrevendida e sobrecomprada. Aí você bate nos osciladores, a mesma coisa. Então, ele consegue simplificar e aí torna a tela um pouco mais limpa, né? Então, é claro que a gente vai aprendendo isso com o tempo, vai aprimorando, e, enfim. Né? É claro que a gente vai falar isso porque já está na cabeça, né? Onde o oscilador está, a gente bateu o olho e fala, tá ok, não tá. E eu acho que isso foi incrível, né? Se eu tivesse a oportunidade de perguntar, eu falar assim, Marco, você tinha noção que você ia fazer isso e praticamente você conseguiu resumir pela ancoragem? Não é o Fibonacci já existia, né? Elliott já usava, enfim, né? Foi o cara que foi responsável por isso, enfim. Elliott só que ele botou bastante. o 2386 ninguém antes dele usava. Né? O Elliott mesmo é uma das técnicas de análise técnica mais contraditórias, assim, com muita gente ama ou deixe. GAN é outro. Difícil. Tem muita gente que usa astrologia. Né? Um amigo meu, Haroldo, usa astrologia direto. Ele diz que é astronomia, não é astrologia, mas ele bota lá Urânio, Mercúrio retrógrado com Urano e tal, ele bota lá, bem... Sério? Cada um é dono do seu próprio gráfico, faz o que se achar melhor, cara, né? é? Tem muita coisa. E eu como presidente da associação, então tem gênios de todos os tipos, eu tento. A gente pode discordar, é permitido discordar respeitosamente. Claro, né? claro. Não, falando esse cara é isso, nada. Beleza, você usa isso, bom pra você. Legal, seja feliz. E é o que eu mundo quero é feliz. Que Se vocês ganham dinheiro, tá bom. Perfeito. É isso que a gente quer. Perfeito, né? perfeito. Flávio, muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Que momento maravilhoso. Temos já, cara? Eu acho que nós temos, ou já não? vamos acabar, brother? Não, então você faz suas 28 perguntas que você anotou no papel aí. E eu ficaria que eu é da vida. Pô, eu também, brother. Não, já tô querendo pegar o laptop dele ali, sequestrar ele e deixar 3 meses. Deixa eu só fazer uma pergunta Faça que 3. todo mundo... a gente já que falou de Fibonacci, tem como traçar Fibonacci errado? Então, Topos e fundos? Não, assim, você pode, normalmente, né, a técnica correta, você vai pegar topos e fundos anteriores, ou topo para topo, ou fundo para topo, ou fundo para fundo. Então, não existe uma melhor maneira, mas existe a maneira que as pessoas mais usam, que é geralmente topo para topo, fundo para fundo, ou tentando pegar topos e fundos intermediários, né? A Caroline, por exemplo, ela faz... A Caroline faz um negócio interessante, que ela simplificou uma outra técnica que é de um cara chamado... que era o chefe dela. Bem, esqueci agora o nome do cara. Tem até o livro dele. Mas ele usava isso para Elliott. E ela pegou aquilo e transformou aquilo em mini ondinhas. Então, ela faz projeções na direção da tendência ou extensões. Tipo, está caindo. Aí ela estende aquilo até onde pode cair com Fibonacci. E, ao mesmo tempo, que ali pode ser um suporte, áreas de suporte. E, dali, ela também traça possíveis objetivos para seu retorno, né? Então, ela vai usando fundo para fundo, topo para topo. Uma coisa muito legal que pouca gente fala é medir a distância em tempo, que você pode usar o próprio Fibonacci para isso, mas você pode usar de fundo para fundo ou de topo para fundo, você vai ver quanto que aquele ciclo se repete no índice, por exemplo, no dólar, dá para se fazer muito isso. É o quê? É uma linha diagonal que você vai pegar o tempo, né? Se eu quiser mostrar, eu mostro aqui. Estou sem aqui. Mas ele bota aí. Se quiser, eu boto aqui. Mas que a gente chama isso de simetria. Que você vai pegar o quê? É dizer que aquele intervalo, aquele hit do mercado vai se repetir. Eu sou um músico amador, né? Então, uma das coisas que eu gosto de comparar é a leitura dos gráficos com a leitura de uma partitura. As notas, o ritmo, a harmonia se compara muito com... E isso se repete muito, os padrões musicais, né? As notas. Ontem eu ensaiei com a orquestra de trombone e os gráficos se repetem muito, os padrões. E é mais ou menos a leitura da música. Então, eu comparo... Quando você não sabe nada de leitura, você olha uma partitura, aquilo você não sabe nada. A mesma coisa que a pessoa lê o gráfico pela primeira vez, também não entende nada que aquele gráfico está dizendo. E às vezes está dizendo, gritando, vende, 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 e você nada.
Então, às vezes, você é surdo. Aí tem que arrumar uma leitura, alguém para traduzir para você. Que maravilha. Ô, Flávio, e ele me mandou o seguinte, hein? Quem quiser comprar os livros, também tem um fixado lá no Instagram. Conta pra turma aí de quantos por cento de desconto nos livros? Tem 30%, até 30% de desconto nas editoras, estão dando esse presente aí para os leitores. Chegando o Dia dos Pais aí, vocês são pais, pai de vocês, sei lá para quem. Mas é uma dica de presente. Então tem no meu @FlávioLemosCMT e @TraderBrasil, que é o nome da escola, que a gente já tem há 24 anos. A gente tem escritório em São Paulo e no Rio. Maravilha. E dá uma aula presencial e online. Legal. E se o pessoal quiser estudar, ver os cursos, no site. traderbrasil.com. Legal. E aí, Marcio? Temos ou não temos? Pô, que pergunta, que né? coisa boa, hein? Você é o seu Saraiva aqui. Que pergunta, né? Temos que legal, muito, cara. Que legal. Temos muito, Obrigado cara. demais por estar aqui. É uma honra. Obrigado pelo convite, vocês dois. Acho que é um marco, né? Eu sei o quanto tempo eu gastei aqui, investi aqui. Espero que também seja uma amizade que dure por muitos anos. Pode ter certeza que eu vou chamar bastante. Né? Quem sabe eu posso ser o próximo CMT aí, vamos ver. Né? Tem alguns amigos falando, vai, tira, vamos ver. Agora eu vou tirar a sua dúvida nos bastidores aqui. Será que tiro ou não tiro? Vale a pena, não vale? Vamos pensar. Né? Mas eu acho que eu sou um cara apaixonado pela análise técnica, assim como o Márcio. Sigo divulgando, né? Levantando essa nossa bandeira. E para agradecer também o Caco, né? Que tu falou aqui. O Caco diz o seguinte, vou resumir o Fibonacci. Nunca está errado um Fibonacci desde que ele esteja traçado em topo e um fundo. Acabou com a conversa. Se o Caco falou, tá falado. Né? Mas é isso aí. E aí, Marcio? É isso, irmão. Você que não tem conta na XP, você que não tem conta perto da gente, abra sua conta aqui. O QR Code está aqui acima, corretagem zero, plataforma zero, N experiências conosco. E é isso, aguardo você aqui nos comentários. O Flávio vai ler todos, vai responder todas as dúvidas que tiver no chat aqui. Compartilhe. Cara, eu participei de um podcast que eu nem tinha combinado isso contigo, mas eu vou fazer agora. Flávio, se você pudesse indicar alguém para participar do podcast aqui do Arte do Trade, quem você indicaria? Com certeza, Rafael Figueiredo. Ele tá doido devendo, pra vir aqui. Tá devendo. Rafinha, então tá aí. O próximo já já tá pode falar intimado. também, para dar o meu recado aqui, o último Claro, recado? por favor. Eu tenho um podcast, chama Traders of the World, que eu entrevisto traders gringos, né? Tem o John Bollig, Greg Morris, Tom DeMark, uma opção de gente boa. Tem gente indiana, tem o Ivan Sherman, que é argentino. E a gente tenta fazer uma coisa mais técnica, mais voltado, mostrando que tem um mundo de trading além dos brasileiros. Então, a ideia é mostrar. Chama Traders of the World, tá no YouTube, tá? No canal da Trader Brasil, vocês vão encontrar. E eu queria deixar o último recado pro pessoal Fica à de vontade, casa. Cara, quando você 2, quiser. 3, 4, Só casa tua. eu acho que vocês vão gostar também. Para mim, o maior valor do dinheiro é a capacidade que ele dá da gente gastar o nosso tempo quando a gente quiser. O segredo é como é que você vai gastar o seu tempo. É isso que Pô, muito Obrigado bom, pelo muito convite. bom, muito bom, fechamos muito com bom. chave de ouro. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, querido. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. E agora eu quero a minha assinatura, hein, velho? Mas nos bastidores, né? Não, eu Agora, sei, mas ao já vivo? tô com a caneta aqui já, velho. E o meu é usado, tá cheio de marca-texto, você viu, né? O do Márcio tá limpinho, você pode ter certeza. O meu eu guardo... o meu tá limpinho. Aqui, é ó, bom pra quando o matar, cara lê, velho, quando o cara lê, tem ó, marca-texto em todo canto, quer ver? Até o Bola me sacaneou, falou que o livro tá tão pesado que serve como âncora do barco. Esse aqui é o do Márcio, ó, não tá grifado. Não, Você trocou? O meu? Olha, O meu esse tá é o seu. bonitinho, rapaz. Respeita. Não, então esse aqui é o seu, cara. Não, o meu tá mais... aí, ó. Olha Olha lá. aí, ó. Ele só pintou uma página e tá dizendo... Aqui, ó, tá aqui. meu tá Falei, aqui, ó. não tem, cadê meus grifos aqui? Foi a filhinha dele que coloriu. Com 8 meses riscar meu livro? Não, Pô, o tá Arthur tá maluco. riscando já, mas tá tudo certo. Obrigado, gente. Obrigado. Aguardamos vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. E até conosco. a próxima. Valeu. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.